Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Coisas do Acaso. Comigo hoje tenho um convidado especial, Fábio Pinho. Fábio é farmacêutico, é do Sporting e tem um Mercedes. Olá Fábio. Muito boa tarde, obrigado Johnny. Antes de mais eu tenho que agradecer este convite porque foi um convite que já foi feito há muito tempo, há muitos anos de facto. Eu estava ainda reticente em vir ou não, mas pronto, é aquela questão. Como passou tanto tempo eu fiquei com remorsos de não ter respondido até agora, que é como quem diz, ele convidou-me há uma hora para fazer o podcast. Pois, mas o que acontece é que agora o podcast está a tomar dimensões extravagantes e é por isso que tu aceitaste o convite, eu sei muito bem, mas pronto, tranquilo, claramente. Amigos na mesma. Fábio, vou começar por te fazer uma questão, porque eventualmente tínhamos que falar no Covid aqui no nosso canal, neste belíssimo canal. Tema muito pouco falado. Exatamente. É disso que vamos falar aqui nos podcasts, é sempre temas pouco fraturantes. Exatamente. A questão que eu quero falar é, tu estiveste no combate, na linha da frente ao combate ao vírus, ou na tentativa de prevenção, e tiveste a noção de certo que tiraste ilações sobre o comportamento e as atitudes dos portugueses, e do comportamento humano no geral, porque existem padrões de comportamento transversais. A minha questão é o que é que mais te surpreendeu na atitude dos portugueses nessa situação? Isso é um bocado relativo. Eu acho que, sinceramente, acabou por não me surpreender muita coisa do que se passou até agora. E também não acho que me vá surpreender nos próximos tempos. O desconfinamento está a trazer aquilo que eu também acho que era previsível que acontecesse. Eventualmente não na proporção que as pessoas se calhar às vezes ouvem nas televisões e nos jornais, mas provavelmente seria expectável. Agora eu acho que o que se nota aqui, e isto é um pouco, lá está, é o que se nota, e eu já conversei contigo várias vezes sobre vários assuntos, isto é um pouco que nota-se sempre as fragilidades quando estamos numa situação de caos. Ou seja, quando nós não estamos preparados para uma coisa, nota-se, vem ao de cima as coisas que estão menos bem. Porquê? Porque não há uma estratégia, não há preparação para responder a uma coisa. Isto é a mesma coisa que tu... E por acaso temos aqui um caso pouco crasso, aqui em Coimbra, que é o Rio Mondego, que normalmente está muito limpo, como tu sabes. E que eu lembro que aqui há uns anos, enquanto andava a esperar, passei perto do rio num dia da queima das fitas e nós reparámos, e eu ainda reparei, a maré estava um bocado baixa, então ainda reparei que havia um puxador de um carrinho de supermercado assim à deriva. Portanto, aquilo é aquela questão, portanto, o rio vai abaixo e depois nota-se o que é que lá está. Muito boa e acho que aqui no Covid é um pouco isso. E desengane-se as pessoas, eu continuo a dizer, desengane-se as pessoas que pensem que nós respondemos bem porque o sistema está muito bom. Não está, claramente que não está, as pessoas tenham noção disto. E acho que é muito importante que as pessoas vão tendo a noção que eu costumo dizer que há um desafio principal com isto do Covid, que não também é prevenir a infecção e tratar a infecção, e tratar a infecção pelo coronavírus, mas há um outro problema que tem tanta importância como este neste momento, que é o que eu acho que é o respeito pelas outras pessoas. É a mesma coisa que tu chegares a algum lado e não cumprires normas de segurança. Mais do que, ou na mesma proporção que é a tua segurança e dos outros, é o respeito que tu tens pelos outros. Porque tu, ao estás a cumprir uma norma de segurança, estás a prevenir-te a ti e aos outros que isso aconteça. Porque infelizmente há muita gente que ainda não entende que até pode não ter sintomas de nada, pode não apresentar qualquer tipo de manifestação do vírus, mas pode estar a transmitir algo. E há muita gente que ainda não entende isto. Há um exemplo que eu já tenho falado com vários amigos meus, de uma pessoa que eu vi há pouco tempo, isto para terminar é a minha primeira intervenção no primeiro podcast dos 1000 que nós vamos fazer nos próximos dias. Exatamente. Houve um dia durante a pandemia, no mês de março, em que eu falando da minha realidade, que foi nas farmácias, nós andávamos a trabalhar horas em cima de horas, as pessoas, houve uma corrida a medicamentos e alimentos também, como tu te lembras disso, nessa altura, entre março e abril, e houve um dia que eu vim na farmácia, cheguei a Coimbra, fui ao supermercado, e já haviam as medidas de segurança, como desinfecção à entrada, uso de máscara, etc. E a limitação de pessoas lá dentro. Mas como era no final do dia, já havia pouca gente e toda a gente estava a entrar. E eu fui à procura de uma coisa, por isso simplesmente, para tu veres o quão cansado eu estava, eu só fui comprar pão de forma ao supermercado. Fui de propósito ao supermercado comprar um saco de pão de forma. E quando vou à banca dos pães de forma, eu vejo exatamente isto. Vejo um casal
com os seus 60, 70 anos. Não vou estar aqui a dizer que é assim porque não tenho a certeza, mas aparentavam estarem algo relaxados, ou seja, não ter nenhum compromisso ou não ter tido nenhum compromisso durante o dia, por assim dizer. E estava, o senhor estava com o carro de supermercado cheio de compras, faltavam coisa de 5 minutos para fechar o supermercado, que é outra coisa que eu acho que é totalmente incorreta, é estar até à última hora, porque aquelas pessoas que lá estão, para além de estarem a arriscar a vida deles também em contato com outras, e ainda por cima não vão sair a horas para poder estar em casa. Mas pronto, mas isto é a minha opinião. E estava a senhora ao pé da banca dos pães de forma a fazer exatamente isto que eu te vou dizer. Ela estava de máscara, estava de luvas também. Luvas não é obrigatório, mas ela estava de luvas também. E depois há outra coisa que eu digo já aqui às pessoas também. Atenção, podem usar luvas, mas desinfetem as luvas, porque se vocês vão tocar as luvas em tudo e mais alguma coisa, vão estar a transmitir as coisas na mesma. Portanto, não se esqueçam disso. Ela estava com as luvas e começou a olhar, e eu estava tão cansado, e até estava a ver meio desfocado, estava visivelmente cansado, e estava à espera que ele saísse de lá, justamente pela questão do distanciamento. E ao que eu vejo ela a fazer na banca de uma das marcas do Pão de Forma, que eu não vou dizer qual, para não fazer publicidade, estava a fazer exatamente isto. Ela apalpou todos os sacos daquela marca. Todos. E quando estou a dizer todos, foi a banca de alto a baixo. Eram 4 prateleiras ou 5, já não estou a recordar. Apalpou todos os sacos de Pão de Forma. E eu não disse nada, mas eu estava tão cansado que fiquei a olhar para aquilo. Fiquei ali, coisa de 3 minutos, 4 minutos, a olhar para aquilo. E depois ainda acabou por não valer nenhum. Portanto, é só para teres uma ideia. Mas lá está, são estas pequenas coisas. É por isso que eu volto a dizer. Eu não acho que estejamos numa situação de caos. Acho que pode chegar a uma situação de caos, sim. Mas acho que não está, e também tenho esperança que acho que não vai acontecer. Mas por aqui se vê que há muita falta de... Que é o que eu acho. Eu volto a dizer que o maior desafio disto tudo é a falta de respeito com os outros. Porque aquela pessoa, ao fazer aquilo, não se está a lembrar, ou pelo menos na hora, que vem outra pessoa a seguir. Não é? Ela está de luvas, mas onde é que ela já andou com as luvas? Onde é que ela vai ainda andar com as luvas a seguir? E a pessoa que lá vai tocar a seguir nos sacos de Pão de Forma? Sou eu, que sou uma pessoa aparentemente saudável, ou é um idoso diabético com asma e tudo, que tem muito mais probabilidade de apanhar a doença do que eu? Pronto, isto são pequenas coisas, por isso é que eu volto a dizer isto. Numa situação de caso, vem à tona as fragilidades. Isto para dar um exemplo prático, que não tem nada a ver, não foi feito numa farmácia nem em centro de saúde nenhum, foi num centro comercial, foi num supermercado normal. São pequenas atitudes que nós vamos ver no dia-a-dia, e se calhar tu também e outras pessoas que... depois dizem, é o desleixo. Sim, pode ser. Mas é o desleixo que vai fazer com que o caos aumente e precisamente. Com que situações... A questão é essa. Eu continuo a dizer, e nós temos, pelo menos até agora, ia fazendo fé nos dados, e eu digo já, como tu já sabes, eu também já te disse isto várias vezes, eu já pouco acompanho as notícias porque custa-me ouvir muitas notícias porque, como tu sabes, eu sou um crítico da comunicação social, em certa medida. Acho que faz-se menos informar, faz-se mais induzir opiniões do que informar, infelizmente, na nossa comunicação social. E aqui é transversal, estou a falar de televisões, jornais, notícias de internet, etc. Então, redes sociais nem liga notícias. Mas, pelo menos pelo que temos ouvido, e pela informação que existia até aqui, isto é uma infecção que, em termos de taxa de mortalidade, ou seja, o número de pessoas que morrem habitualmente, é baixo tendo em conta o número de infectados. Ou seja, costuma andar, acho que os estudos até aqui diriam que era a rondar os 5%. Portanto, é bom? Não, nunca é bom. Morrem pessoas. Portanto, sobretudo eu não posso estar a dizer que isto é bom. Agora, há outras doenças com taxas de mortalidade maiores? E também com muitos números de infectados? Também. Agora, isto é uma doença que tem a particularidade de nós não termos ainda adquirido imunidade. Porquê? Porque não tivemos ainda contacto com estas tipos de vírus. O que acontece é... O problema está aí. Ou seja, nós temos que pensar, e nós também temos ouvido também a parte disto, é que a maioria dos portadores da doença são assintomáticos. Ou seja, não têm sintomas, não apresentam sintomas, nem febre, nem tosse, nem dificuldade de respirar, já está provado, porque eu não conheço. Sim, nós temos ouvido as informações da DGS. A maioria são assintomáticos. A maioria, acho que entre 50% a 60%, pelo menos dos últimos dados que eu ouvi. Posso estar enganado, mas ronda isso. A maioria são assintomáticos, ou seja, eu neste momento, atenção, vamos já aqui dizer às pessoas que nós fizemos as normas de desinfecção antes de estarmos aqui juntos a fazer o podcast. Como é óbvio. Nomeadamente desinfecção das mãos. Isto para dizer, para continuar o raciocínio. Em termos de taxa de mortalidade é baixa, mas a maioria dos portadores da doença, ou seja, dos infectados, já não estamos a falar do resto da população, dos infectados, é assintomático, ou seja, não apresenta sintomas, mas é portador, ou seja, se eu sou portador, eu tenho o vírus comigo. Isto para facilitar a linguagem, ou seja, eu respiro, eu toco nas coisas, portanto,
É muito fácil. Eu estou a falar, o ar está a entrar e sair da minha boca. Portanto, o vírus anda no ar, né? Vai para os objetos, que é principalmente a transmissão, e nós tocamos as coisas. Ou seja, eu, como tu já sabes, eu já te falei, durante o mês de março e abril fiz um confinamento profilático. Fui para Lausanne durante 2 meses. O que é que quer dizer a palavra profilático? Profilático é em termos de prevenção. Ok. Portanto, é mais em termos de prevenção do que algo acontece. Não é bem isso, mas tem a ver com isso. Sim. E justamente porque eu vivi com uma pessoa, ou seja, é uma questão de me prevenir que eu próprio possa infectar essa pessoa com quem eu estou a viver. E durante esse tempo não fui a casa dos meus pais, por exemplo. Praticamente não vi a família, e os poucos dias que lá fui, foi nos dias em que até a polícia fez aquelas operações de fecho das localidades, quando houve aquelas situações em que eles chegaram a fechar o concelho, etc. Só podias circular dentro do teu concelho. Pronto, houve aquela altura, eu até fui nessas alturas e tive justificação, porque tenho justificação para poder circular nesse aspecto. Felizmente tenho, mas não tive com a minha família, por exemplo. Epá, nem toda a gente teve essa regalia, entre aspas, não é regalia nenhuma, que é um problema. Para mim, pelo menos é, porque eu gosto de ver a minha família. E quando fui, é falar do lado do portão e eles a falarem do outro lado. E ir com máscara e com mãos infectadas. Portanto, é só para as pessoas terem noção de que, tudo bem, é chato, nós temos que ficar em casa, ou tivemos que ficar em casa, e é chato, temos que desinfetar as mãos em todo lado que vamos. Mas olha, mas se calhar pensem, e nem é o meu caso, mas se calhar pensem com pessoas que nem os filhos foram ver. E têm filhos pequenos, por exemplo. Nós temos de ter atenção a isto. Por isso é que eu digo, o mais importante aqui é as pessoas entenderem que eu posso ser assintomático, ou seja, estou na tal maioria dos infectados, mas posso transmitir a alguém. O que é que eu tenho que fazer para isso não acontecer? Tenho que prevenir de transmitir. Tenho que seguir as regras. Ou seja, eu estou bem, eu até me apresento bem. Aliás, eu posso nem nunca chegar a fazer um teste, que já fiz, até. Felizmente é negativo, está descansado. Posso chegar a nunca manifestar sintoma nenhum e daqui a um tempo fazer um teste de anticorpos e já ter anticorpos. Ou seja, significa que já tive a doença e nunca tive sintoma nenhum. Percebes? Mas também não sei se transmiti a alguém. Porque, embora eu cumpra todas as normas, eu penso que cumpra, isto nunca é tudo certo. Agora, a ideia que as pessoas têm que ter é: a infecção em si não apresenta sintomas graves, só em poucos dos infectados é que isso é manifestamente grave. O que não deixa de ser bom, continuo a dizer, é óbvio que é mau, mas mais uma razão para toda a gente ter aquelas medidas de etiqueta que não custam nada. É chato, mas também lá está, é uma questão de hábito, eu acho que sobretudo é uma questão de hábito, de cultura e de responsabilidade para com os outros. Acho que o principal desafio disto tudo é o respeito para com os outros, porque eu tenho que lembrar que eu tenho que cumprir as normas, que é para eu não passar a ti, tu não passares ao teu avô, que infelizmente é mais velho e tem maior propensão a ter a doença, ou ao teu filho, que não tens, mas acho eu, pelo menos. Também acho eu. Também, exatamente. Mas é para termos consideração também pelos outros, é uma questão de transmissão. Isto é mesmo a transmissão, mas a transmissão tem este princípio do respeito por trás. E o que as pessoas, acho que há muita gente que ainda não entendeu, o que está por trás disto é mesmo a questão do respeito, porque desinfetar as mãos toda a gente consegue, e pôr uma máscara, portanto, é uma questão de fazer ou não fazer. Exatamente, e eu acho que não é uma coisa assim tão difícil. Por exemplo, eu trabalho num restaurante e a mim há várias coisas que me deixam chateado, mas há particularmente uma que me deixa. Eu vou falar primeiro noutro caso, que é as pessoas esquecerem-se da máscara. Até aí, pronto, eu dou uma bébia e normalmente eu dou máscaras às pessoas, mas a mim o que realmente me chateia é as pessoas saberem que têm que levar a máscara, saem do carro com a máscara na mão ou pendurada na orelha e entram no restaurante ou com a máscara na mão ou pendurada na orelha, porque é para dizerem que a têm. Isso a mim chateia-me, porque lá está, vamos bater outra vez na tecla de que nós temos uma responsabilidade perante as outras pessoas, porque apesar de nós sermos assintomáticos ou muitas vezes vem da crença de que só acontece aos outros, não quer dizer que não estejamos a dificultar a vida a outra pessoa. Exatamente. E só quando nos bate à porta é que às vezes nós vamos mudar as nossas crenças e mudar os nossos comportamentos. E essa situação em particular chateia-me mesmo profundamente e ultimamente... Isso, desculpa só que liga, não te esqueças de fazer, mas acontece exatamente na farmácia do trabalho. Portanto, as pessoas chegam lá, cá fora. Acho que a maioria das pessoas já está de máscara, já está com as coisas mais ou menos preparadas, desinfetam logo muitas delas até desinfetam as mãos nos próprios frasquinhos de álcool que já trazem, nem até entram na farmácia quando podem desinfetar e têm que o fazer. Mas já vem com alguma preparação. Imagina, há pessoas que não, que fazem, é como tu estás a dizer, vêm com a máscara à orelha ou vêm com o nariz de fora, porque agora também há aquele lado que há muita malta que ainda vem com o nariz de fora ou só cobre o nariz e depois Exatamente. Mas lá está a falta de cuidado, ou seja, quer dizer, a pessoa sabe que tem que usar a máscara, usa a máscara bem ou não usa, portanto, a pessoa se vir
que vai a um sítio, é óbvio que sabe que vai levar a máscara. Nesse caso, então, onde não leva a máscara é uma questão... Por isso é que eu não gosto de fazer juízo de valor, só que as fontes de informação já são tantas, eu acho que provavelmente é muito pouca gente que ainda não sabe que tem que usar máscara quando for um estabelecimento fechado neste momento. Exatamente, exatamente. Imagina, nós vivemos num país, as pessoas consideram, outras não, um bocado antiquado, e que é difícil modificar às vezes as crenças dos portugueses. Falando um bocado aqui nas redes sociais e na mídia no geral, visto que na tua opinião e na opinião de muita gente nós estamos a utilizá-la mal porque estamos a passar informações que às vezes não são fidedignas e às vezes servem para aumentar a calamidade. Na tua opinião, o que é que a mídia poderia fazer que fosse efetivamente bom para a sociedade? Ou seja, fazer campanhas, fazer marketing na questão de que devem usar sempre a máscara. O que é que tu achas que poderia ser feito nesse sentido? É uma excelente questão que gostaria de dizer, porque de facto isso sim seria um trabalho de uma comunicação social. Era, para além de informar, era promover algo que de facto fosse de encontro à necessidade da própria população. Mas estar a falar de uma coisa, mais uma vez eu te digo, tu já sabes, já falámos sobre isto, eu sou um grande crítico da nossa comunicação social, não estou a falar de forma, mas acredito que seja igual ou parecido. Ou pior. Não sabemos, porque não estamos lá. Mas eu falo só daqui. Eu, neste momento, não digo infelizmente, eu até digo felizmente, não acompanho muito qualquer órgão de comunicação social. E já muito pouco acompanho as redes sociais. Basicamente eu utilizo uma rede social que é o Facebook para falar, a maioria das vezes, por simplesmente com os meus amigos, para comunicar, não para obter qualquer informação. Grande repto que gostaria de dizer para as pessoas que nos vão ouvir, senhores ouvintes, têm os aqui nossos três ouvintes na matéria, por favor, mas quando quiserem saber de alguma informação, de facto, não vão ao Google, esqueçam Facebook. O Facebook neste momento, eu há dias até, por acaso, fizeste lembrar uma coisa, houve um colega meu, um amigo meu da minha terra natal, que é Nadia, que um dia me contou que leu uma publicação, e até foi, por acaso até foi no Facebook, do próprio, que creio que era um pensador qualquer dos Estados Unidos, algo do género, e que ele dizia que o Facebook foi a pior invenção do século XXI. Eu não sei quem é que disse, mas foi alguém muito conhecido nos Estados Unidos. Eu não posso precisar, posso vir a perguntar de novo, porque ele disse-me. E porquê? Porque e provavelmente vai continuar a ser, a melhor ferramenta para manipulares toda a gente do mundo inteiro. É que tu basta teres o clickbait, tu basta teres uma parangona que crie uma ideia explosiva nas mentes das pessoas, tu controlas toda a gente. Havia a célebre frase que dizia aquele que era o assessor do Hitler na altura, o Joseph Mengele. Não, esse era o autor. Era outro que eu agora não me estou a lembrar o nome. Que ele dizia que não bem por estas palavras, mas dizia que dei uma comunicação social que eu mando no povo. Era algo do género, agora não estou a precisar, era um assessor dele. Pronto. E ele dizia isto na altura, e tu sabes muito bem que naquela altura a comunicação social que existia não tem nada a ver com o que existe neste momento. Portanto, agora há muito mais ferramentas e muito mais fáceis de manipular do que antes, certamente, nos tempos da ditadura. Mas lá está, nós temos de ter atenção, e é por isso é que eu estou a dizer que eu sou um crítico da comunicação social e deixei de acompanhar inclusive os noticiários, que eram a única coisa que eu via há coisa de 2 ou 3 anos, ainda na televisão portuguesa, porque eu não sou a favor do tipo de conteúdos que a nossa televisão passa. Mas era das poucas coisas que acompanhava, justamente para me manter informado, porque acho que é um dever mais ou menos cívico de qualquer um. Porque eu próprio via nos canais de informação, que devem transmitir uma informação isenta, via que a própria maneira como é dada a notícia, como é escrita a notícia, seja num jornal ou numa notícia online, é com o objetivo de induzir a uma ideia. Ou seja, não é informar que algo está a acontecer, é induzir uma ideia. Não é relatar. Não traduzindo por outras palavras, não é totalmente imparcial. E eu acho que não faz sentido que não seja assim. E depois vamos com aquelas teorias da conspiração que é porque eles fazem isso porque estão a mandar este e mandam outro e mandam isso aqui. Está bem, mas eu já ouvi notícias com informação distorcida sobre tudo e mais alguma coisa, portanto, foi sobre economia, foi sobre saúde, foi sobre futebol, foi sobre política. Eu já vi notícias, às vezes eles contrariam-se na própria notícia, se for preciso, daquilo que escrevem. Já vi isso no jornal, o título a dizer uma coisa e a notícia a dizer exatamente o contrário. Portanto, isto acontece um pouco com tudo. Eu não estou aqui a defender ninguém. Eu já li isto acontecer e já vi isto acontecer. Portanto, eu acho que eles têm que... e depois vem sempre com aquela conversa, quando alguém, se estou a reparar, ultimamente, quando há alguém que estabeleça alguma crítica à comunicação social, seja em que ramo for,
Eles têm sempre um argumento que conseguem bater tudo. E ainda ninguém conseguiu rebater esse argumento. Sabes qual é? Que é, vamos dizer assim, na democracia nós temos que existir, temos que poder falar aquilo que queremos. E a partir daqui tu já não dizes mais nada. Ou seja, eu não posso criticar quem me está a informar por estar a informar mal. Portanto, eles estão a informar mal, primeiro. E de forma distorcida. E a querer-me dar uma ideia que eu sei que é errada. Mas eu não posso criticar porque eles têm que existir, porque têm que escrever. Eles têm sempre este argumento, ou seja, eles têm que existir. O jornalismo e a comunicação social têm que existir, estamos numa democracia e podemos escrever aquilo que quisermos, etc. Passando aqui a bola ao meu lado, só para dar este pequeno exemplo. Há muito pouco tempo, infelizmente. E foi até, eu nem vi na altura, foi um colega de profissão que me transmitiu um link online de uma notícia que não vou dizer o canal, foi um canal de televisão. E até por acaso foi sobre uma reportagem de um medicamento que é sujeito a receita médica, ou seja, o medicamento não é vendido sem a apresentação de uma receita médica, que tem tem muitos efeitos secundários, mas o principal, um dos principais, e foi isso que foi abordado na reportagem, era que o medicamento é tóxico para as grávidas, para o feto, ou seja, para o bebê que vai nascer de uma gestante. O que acontece? Mas estes medicamentos, só para esclarecer as pessoas, estes medicamentos não podem ser vendidos sem a apresentação de uma receita. Mas as pessoas sabem, na realidade, que há muitos medicamentos, infelizmente, em Portugal, que neste momento ainda são dispensados sem a apresentação de uma receita médica, porque os farmacêuticos, e não só os farmacêuticos, outras pessoas trabalham nas farmácias, mas que dispensam medicamentos, avaliando sempre uma relação, que nós falamos que é a relação benefício-risco. Ou seja, tu vais à farmácia, pedes um medicamento para uma coisa, e nós avaliamos se o medicamento tem um potencial tóxico alto ou não, para ti, tentamos avaliar a tua condição, ou seja, que o medicamento para as dores, o tradicional Benuron, não vale a pena estarmos aqui a disfarçar este tipo de coisas. O Benuron, por exemplo, é um medicamento sujeito a receita médica. A maioria das pessoas não sabe. Este medicamento é sujeito a receita médica. Mas provavelmente em todas as farmácias já foi vendido este medicamento sem receita médica. Mas qualquer nível de Benuron, não sei qual é que é. Não, existem várias dosagens. Qualquer dosagem? Não é qualquer dosagem. Há dosagens sem ser sujeitos a receita médica, que é a dosagem de 500, 250, isto falando em comprimidos, também há xaropes, etc. Mas falando em comprimidos. Mas é Benuron de 1 grama, que é a dose máxima de adulto. Neste caso é sujeito a receita médica. Agora tu perguntas-me assim, mas eu posso comprar um de 500, por exemplo, e tomar 2 comprimidos? Sim, claro que sim, podes fazer isso. Mas a maioria das pessoas tem a maioria daquela ideia. É uma ideia que se foi gerando ao longo do tempo. Mas eu tomo logo um de 1 grama, não preciso tomar 2. Basta-me tomar um que é logo 1 grama, é de 1000 miligramas, okay. Faz um melhor efeito. Mas este medicamento é sujeito a receita médica. Isto não pode ser vendido nas farmácias sem receita. Mas agora pensa tu, de cada vez que tu, Johnny, foste a uma farmácia comprar um Benuron, se tu tivesses que pedir uma receita ao médico, onde não tens consultas, porque não há vagas para as consultas. Depois, se calhar vais num centro de saúde onde não há médicos. Pronto. Há uma série de problemas do sistema que não te permitem corrigir esse problema. É esse problema que dá a muitas possibilidade vezes aos farmacêuticos de não dá possibilidade, porque não deixa de ser ilegal fazê-lo, mas há uma exceção na legislação que é dita, e o Infarmed sabe disso, que é a autoridade reguladora do medicamento, sabe disso, que diz que há certos casos onde se possa justificar que existe, de facto, a possibilidade, avaliando, lá está a relação benefício-risco, de poder dispensar uma medicação a um utente, se o utente já a fizer, ou se for completamente viável, não tiver nenhum problema associado. Pronto, há estas situações que permitem aqui alguma mobilidade, digamos assim. Está a perceber? Justamente pelo facto de, lá está, o Benuron, para teres uma ideia, custa 2,79€. Uma coisa que, se tu fores pedir uma receita médica, com participação que te vai dar no medicamento, nem te paga sequer o que tu vais ter que pagar pela consulta. Portanto, o próprio sistema também não convida a que tu faças a coisa bem, em que vais primeiro pedir a receita para depois ir adquirir o medicamento. Mas isto para dizer o quê? Que o tal medicamento, esta reportagem do canal, falava do tal medicamento, e então o que é que dizia a parangona? Dizia assim: medicamento, agora, esta primeira parte não tenho a certeza, mas acho que dizia algo do género, teratogénico, ou seja, com potencial tóxico para o feto, à venda nas farmácias em Portugal. O link dizia isto. À venda nas farmácias em Portugal. Quando tu lês à venda... Bem, quando eu leio à venda eu vou ao supermercado, estão coisas à venda. E eu compro aquilo que eu quero e trago para casa. Exatamente. Ou vou comprar um carro, vou a um stand. Eles estão todos à venda. Aquilo não é de ninguém, é do stand. Eu vou lá e compro um carro, se tiver dinheiro. Compro o carro e trago para casa. Isso é que é à venda. Agora, o tal medicamento, que era um medicamento para a epilepsia, agora por acaso não estou bem certo, mas creio que era para isso. À venda nas farmácias em Portugal. E eu pensei, espera aí, eu trabalho há 3 anos e estagiei em 3 farmácias, quero ver que há um medicamento sujeito a receita médica à venda nas farmácias em Portugal. Quero ver o que é que eles vão dizer. E então a história era esta, ou seja, era um medicamento
vamos já dizer, não está à venda nas farmácias em Portugal. Logo por aí já é mentira. Já que estamos na época dos processos, só isso podia merecer um processo, se calhar, digo eu, pelas entidades que defendem o setor da saúde. O medicamento não está à venda nas farmácias em Portugal. O que aconteceu foi que houve alguns casos de pessoas, de mães, que tinham epilepsia e que tomaram um medicamento para tratar a sua doença, que é a epilepsia. Mas temos de ter a noção de uma coisa, é que se elas não tomarem este medicamento, fica em risco a vida. Portanto, nós estamos a falar de, agora o utente pode ter um filho e durante 9 meses não vai tomar o medicamento e depois tudo fica bem. Não, o utente precisa daquele medicamento. Ela não pode passar sem aquele medicamento. Percebes? É a mesma coisa. Ela pode... Por isso é que eu digo, o que aconteceu para resumir o que se passou naquela notícia foi que uma utente ou duas, não sei se mais, ou pelo menos eu vi uma na reportagem a falar que adquiriu o medicamento, souberam que adquiriu o medicamento e algumas farmácias não apresentaram receita médica e as farmácias dispensaram o medicamento, justamente porque eu ponho do lado dos meus colegas. Se fosse comigo e vem uma mãe ou uma senhora tem comigo e me pede pelo medicamento, primeiro, tu conheces aquele medicamento? Não, eu ainda disse a marca, mas tu não conheces. Ninguém da população conhece, só conhece que ele toma, porque infelizmente tem que o tomar, porque tem uma doença grave e sabe que se não tomar morre, provavelmente. Ou seja, sou eu que vou pôr em risco a vida da pessoa não dispensando o medicamento. Imagina, eu trabalho aqui na zona de Coimbra, como tu sabes, e vem uma pessoa do Algarve. Por alguma razão ficou cá. Imagina que até teve que ficar confinada, que não pôde voltar para o Algarve. Faz sentido ela vir à minha farmácia perguntar pelo medicamento? É óbvio que eu lhe faço as perguntas naturais, já toma o medicamento, traz receita depois. Pronto. Nós tentamos sempre perceber se a pessoa de facto toma ou não toma. Sou eu que vou negar a venda de um medicamento sujeito a receita médica, que é isso que eu devo fazer, atenção, porque o medicamento é sujeito a receita, ela não pode adquirir o medicamento sem receita. Espero que tenhas noção disto. Ou seja, eu não posso dispensar se ela não trouxer a receita. Okay. Portanto, ela vem pedir um medicamento porque infelizmente está em falta. Mas só pode pedir a receita no Algarve. Só para teres esta ideia. Portanto, eu vou-me negar a dispensar o medicamento. Ela vai ter que ficar sem tomar o medicamento e provavelmente vou-lhe pôr o risco de vida. Vou pôr em risco a vida dela. Sou eu que vou ter essa responsabilidade? Não. Pronto. Mas isto só para resumir o que é que se passou na notícia. Foram pessoas que tiveram problemas graves depois nos seus filhos. Nasceram com malformações congénitas. Pronto. Devido justamente à toma do medicamento, porque o medicamento atravessa a placenta e gerou malformações nos filhos. Mas, isto para dizer que outra coisa para começar, este medicamento para a pessoa tomar teve que ser prescrito por um médico. Portanto, a pessoa estava a ser acompanhada pelo médico. Ou seja, mas isto só para dizer que a Parangona o que dizia era que o medicamento está à venda nas farmácias em Portugal. Portanto, isto está a generalizar que tu vais às farmácias em Portugal e pedes aquele medicamento. Tu não podes ter filhos, né? Para já. Mas imagina que tu chegas lá, pedes aquele medicamento e todas as farmácias te vendem. Isto é... Mas estás a ver a ideia que está a passar aqui no título da notícia. Isto é totalmente errado. Eu acho que isto é... por isso é que eu digo que isto não é informar. Informar não é isto. Eles podiam fazer a reportagem e dizer no título da notícia. Apareceram casos de malformações em utentes que adquiriram um medicamento sem a apresentação de uma receita médica. Por exemplo, algo do género. Estariam a dizer a verdade. Exatamente. Estariam a dizer a verdade. Iam chamar a atenção da mesma porque fizeram a reportagem e com casos práticos de pessoas, de portuguesas, mães, que tiveram esse problema. E aí sim, poderiam gerar debate. E iam gerar debate. Porque depois o debate em si, depois trouxe aqui outros problemas que se passam no Serviço de Saúde, no Serviço Nacional de Saúde, que não interessa para aqui estar a falar. Mas é só para dar esta ideia aqui. As parangonas que nós vamos lendo e ouvindo, e às vezes depois o que vemos nas próprias notícias, é o chamado clickbait. Tu chegares lá e vês aquilo, lês aquilo, pimba. Chegas e lês a notícia. E depois vais a ver, se calhar muitas vezes é exatamente o contrário do que aquilo que tu pensavas que ias ler. A ideia é esta, é gerar a ideia na população, porque já sabem que isto vai gerar uma ideia. E quando estamos a falar de Covid, para terminar, já que estar a falar o que é que a comunicação social poderia fazer no caso do Covid, grande pergunta. E tu achas que eles estão a fazer alguma coisa? Eles estão a fazer absolutamente... Eu respondo já. Não estão a fazer absolutamente nada. O que eles estão a fazer todos os dias, e pelo menos daquilo que eu vou ouvindo, porque os meus pais me vão falando, é... Primeiro, todos os dias estou a falar de Covid, em todo lado. Logo para começar. Parece que não há mais notícias no mundo. É só Covid. E atenção quando estou a dizer que isto é uma notícia para falar de ânimo leve. Isto é uma notícia para falar com seriedade. Atenção. Porque é uma coisa séria. Mas... as pessoas, neste momento, que são obrigadas a estar em casa a ver uma televisão, é assim, o cérebro não pensa em mais nada. Tu quase deixas de viver a tua vida que só ouves falar de Covid e mortes, e aqui e acolá. Quando, efetivamente, sim, a comunicação social fora do noticiário e dos programas de debate que pode ter sobre o caso, pode sim promover ações de promoção da saúde e de prevenção e de educação da população. Porque a comunicação social também tem esse dever, é de educação da população.
Eu acho que devia ser o dever fundamental da comunicação social. social, que é informar com clareza, parcialmente, imparcialmente, peço desculpa, não ser parcial, não informar parcialmente, que não digo que o faça, mas com o dever de educação, porque assim é que tu dás valor a algo. Ou seja, quando nós não tínhamos televisão, há muitos anos atrás, apareceu a televisão, que foi em 57, creio eu, porque até acho que é o ano de nascimento do meu pai. A partir do momento que apareceu a televisão, como tu deves imaginar, as pessoas de repente passaram a ter uma ferramenta de comunicação brutal para tudo e mais alguma coisa. Nós ficámos praticamente a saber tudo o que se passa no mundo e a ver o que é que se passa no mundo. Já não era só ouvir, já é a ver também. Não é? Embora a preto e branco, mas a ver. E as pessoas têm que ter noção, quem está na comunicação social, tem que ter noção que eu aqui estou a falar para ti. E estamos a falar de um podcast que neste momento sabemos que também está a ser visto por milhões de pessoas. Exatamente. Atenção, é preciso dizer isto. Mas, ainda por mais milhões de pessoas, está a falar a comunicação social. Todos os dias. Mas qualquer palavra que o jornalista ali fale neste momento está a ser visto por milhões de pessoas. Ou vai ser visto por milhões de pessoas posteriormente. E então, se for um tema atrativo, o chamado clickbait ainda vai ser visto por mais gente. Se não pelo mundo inteiro. Algumas notícias. Portanto, eles têm que ter a noção que, para além de informar e para além de fazer uma coisa que eu volto a dizer que não devem fazer, que é criar uma notícia sob a forma de clickbait e estar a gerar uma ideia de algo só para chamar a audiência para si, em vez de informar apenas pura e duramente, podiam, sim senhor, estar a fazer ações de promoção. E eu vou-te dar um exemplo, por exemplo. Ultimamente tem-se falado muito porque a nossa Diretora-Geral da Saúde e a Ministra da Saúde estão sempre em conferências diárias. Não sei se tens reparado, eles fazem todos os dias uma conferência diária apresentando o número de mortes, o número de recuperados, o número de novos casos, etc. Pronto, a dar uma situação atual, diária, sobre a situação do coronavírus em Portugal. Isto para dizer o quê? Agora temos ouvido a situação de Lisboa, que ao que parece tem havido são vários pequenos surtos, mas tem aumentado o número de casos em Lisboa. Também é preciso dizer que em relação ao início da pandemia houveram mais testes. Estão a haver mais testes. Agora, eu neste momento não sei dizer ao certo se sim ou não, mas sei que desde o início, até porque foram adquiridos pelo Estado, pelo Governo, mais possibilidades de fazer mais testes, mais laboratórios, houve também mais empresas, inclusive em Portugal, a fazê-los. Portanto, houve a possibilidade disso. Mas vamos fazer apenas fé em que o número de casos em Lisboa está a aumentar. Estando o número de casos a aumentar, pelo menos, lá está, volto a dizer, pelo menos fazendo fé nas notícias que estão a vir a público, que têm vindo a partir de pequenos surtos de festas privadas, de jovens, de pessoas na cidade, que nos consideramos jovens, apesar dos cabelos brancos, certamente. E das entradas. Não vamos falar de entradas, porque senão já vamos falar de futebol com Covid e isso não vai correr bem. Porque nós já vamos falar das Ligas de Campeões, que são os prémios para os profissionais de saúde. Temos a ouvir falar nisso. Como é que se chega a esta gente? Depois, como é que se chega a esta gente em termos de educação? Tu tens a Diretora-Geral da Saúde e a Ministra da Saúde, que eu respeito e estão a fazer o seu trabalho, independentemente de muita gente, porque agora muita gente critica, não sei o quê, que não deviam ter dito ao início que havia muitos mortos, que havia poucos mortos, agora se calhar já não há mais mortos do que parece, não sei o quê. Lá está o clickbait em todo o lado, agora já ninguém sabe o que é verdade. Chega a este ponto, com tantas informações, que é o seguinte: então, se há mais casos, nomeadamente a partir de situações de festividades relacionadas com jovens, que é que nós, governo, temos que fazer, ou comunicação social, vamos já que estão aqui passar apenas para a comunicação. O governo também tem que o fazer, obrigatoriamente, mas a comunicação social, o que é que nós podemos fazer para chegar a estes casos, para, de alguma forma, educar para que se evitem estes casos? Eu tenho que, não é dar conferências de imprensa, como a Diretora-Geral da Saúde e a Ministra e a Doutora Marta Temido, a Ministra da Saúde, a falar para os 10 milhões de pessoas. Tem que fazer ações de promoção. Em vez de estarem a atualizar quase de minuto a minuto, ou de hora a hora, o número de mortes aqui, acolá, e nas Bahamas, e no Canadá, e em São Tomé e Príncipe, em Portugal, e em Espanha e em Alemanha, fazerem campanhas de promoção, por exemplo, com figuras conhecidas, porque todos nós sabemos, quando tu fazes um marketing, o marketing promocional é feito sempre, se que possível, nomeadamente a televisão, com figuras conhecidas, com figuras ilustres da nossa praça pública, com atores, com profissionais do futebol, por exemplo, muitas vezes, cada vez mais, se calhar. Qualquer figura com alguma importância mediática em Portugal é utilizada muitas vezes, como tu sabes, para promover algum produto. Qual é que é este produto? Estás-me aqui a falar, isto não é nenhum produto. Não, este produto é a educação das pessoas. Quer melhor produto do que este para produzir, para chamarem alguém? Então é chamarem pessoas. E se calhar, como é que tu chegas a jovens? Se calhar, olha, chamas um ator jovem, um jogador de futebol. Porque hoje em dia qualquer jovem vê futebol. Por exemplo, a fazer esse tipo de campanhas. Tu vês isso na nossa televisão pública? Eu não tenho visto televisão, atenção. Muito pouca televisão vejo.
mas vê-se muito pouco disso. Se calhar até se vê mais disso nas próprias redes sociais. Se calhar são os próprios, as próprias pessoas com algum espaço mediático que o fazem voluntariamente sem ser preciso da própria comunicação social. Muitas vezes são as próprias pessoas que fazem vídeos nas suas páginas de Facebook e Instagram a dizer cuidado, protejam-se e a darem as recomendações. Portanto, só para tu teres uma ideia, quase que a comunicação social aqui quase que chega a ser inútil. Eu peço desculpa a quem é jornalista. Mas neste caso, as próprias pessoas é que se voluntariam para educarem-se umas às outras. Já reparaste nisso? Imagina que é um ator que vai fazer um vídeo que publica na sua página pessoal, no Instagram, não interessa onde, a fazer uma intervenção a aconselhar a população, às pessoas, a cumprir as normas de distanciamento, de higiene pessoal, etc. Se eu não conhecer esse ator, ou se eu não lhe der importância, ou se até o conhecer e não lhe der importância, que impacto é que a mensagem dele vai ter em mim? É o mesmo impacto que o jovem de 17 ou 18 anos que foi para uma festa no Algarve, em Lagos, e que depois acabou por apanhar Covid, tem a ouvir a Diretora-Geral da Saúde, que é praticamente zero. Ou seja, ele sabe que a Diretora-Geral da Saúde fala todos os dias em novos mortos, mas ele não quer saber nada disso. Não lhe chega a mensagem, percebes? Ele não conhece aquela pessoa. E quando ouve, e se calhar esse rapaz até pensa, o número de mortes é tão baixo relativamente àquilo, isto nem é nada de importante. Ou seja, nós temos que fazer chegar a mensagem a esse tipo de população. E como tu sabes, tu és de psicologia e percebes melhor disso ainda do que eu. Quando falámos em programação neurolinguística, que é este ramo da psicologia, tu sabes que quando há um comunicador, quando um comunicador está a falar para um público, ele tem que ter todo o tipo de linguagem para chegar a todo o público. Exatamente. E a linguagem não é só linguagem verbal, é verbal e não verbal, nomeadamente a linguagem corporal. E todos esses aspectos têm que ser tidos em conta. E, inclusive, chamando alguém, por isso é que eu estou a dar a ideia de uma figura pública, ou várias figuras públicas, para quê? Através dessa figura pública, essa figura pública tem os seus seguidores, certo? Esta figura pública tem 5 mil seguidores. Vamos àquela, tem mais 10 mil seguidores. E assim é que vamos chegando a esse tipo de pessoas. Tem que ser assim. Porque não sou eu que estou aqui a falar num podcast, inclusive é para milhões de pessoas, como já estamos a ver, que estão aqui que vão ouvir, que vamos chegar a toda a gente. Não é possível chegar a toda a gente. E esse papel, sim, a comunicação social tem o dever cívico e ético de o fazer. E não estando a fazer, para mim, é imoral. Porque eles sabem do problema que está a acontecer. E não venham outra vez com a desculpa que nós só estamos a informar. Não, desculpem lá. Porque isto é um risco de vida para todos. Não é por ser jornalista que não apanha Covid. Também apanha Covid, sou jornalista. E depois já não informa ninguém. Se calhar, infelizmente, pode acontecer que também já deixe de informar. Deus queira que não, mas também pode acontecer que deixe de informar. É isto. Por isso é que eu volto a dizer. Não podemos apenas ligar às notícias e ler apenas. Eu volto a dizer. Eu continuo a dizer isto porque eu já digo isto muito a amigos meus e à minha própria família várias vezes. Vocês ouçam as notícias, mas pensem nas notícias. Para começar. E depois avaliem qual é a intenção da comunicação social que está a ser vista por vós. E quando não há nada a nível promocional, como tu perguntaste, quando não há nada que seja uma iniciativa deles próprios, aí é que tu vês, pelo menos é a minha opinião, aí é que eu vejo o grau de qualidade que essa comunicação social tem. Porque uma comunicação social, informando, é óbvio que tu tens vários tipos de comunicação social. Vamos falar, por exemplo, só das televisões. Tens várias televisões a dar notícias. Se todas as televisões derem as mesmas notícias, como é que ela se consegue destacar das outras e ter audiência? Fazes essa pergunta, certamente. E ela tem que se tentar destacar. Como é que se destaca? Então faz um debate imparcial, com pessoas que pensem, que tenham opiniões imparciais sobre aquela matéria, não é chamar, com todo o respeito, advogados e jogadores de futebol para comentar Covid. Tenham paciência, mas se estamos a comentar Covid, vamos chamar profissionais de saúde, por exemplo. É uma ideia que eu estou aqui a dizer, certo? É promover campanhas de educação, sim, com essas pessoas. Claro, os jornalistas não percebem nada a nível de ciências, ou pouco, digo eu. Portanto, vamos tentar saber com quem percebe. E eles podiam fazer isso, de facto. Podiam fazer isso. E depois basta dar este exemplo. Então, se a nossa Diretora-Geral da Saúde e Ministra da Saúde fazem uma conferência diária, uma vez por dia, atualizando o nosso estado a nível de Covid em Portugal, então para que é que o noticiário vai dar 10 vezes, 20 vezes por dia notícias que morreram X pessoas, 30, 40 vezes sobre a mesma coisa? E não há necessidade disto. E lá está, porquê? Porque vai criar o alarme social. Exatamente. O alarme social vem daqui. Para além de ser um clickbait, porque as pessoas já estão tão embebidas com o assunto que pegam no assunto. Não há hipótese. É aquela ideia explosiva. Estão a falar daquilo, é o momento que tu vais ler. Não há, a mente está condicionada para ouvir e falar disto. Elas vão ler as notícias, por isso é que eu digo que mais uma vez está-se a pensar apenas em audiência. Não se está a pensar
em algo mais do que isso. Nós já sabemos que isto é grave, que tem que ser tratado, tem que ser prevenido, mas sim, podia-se fazer outras coisas a nível promocional. Sim, claramente que eles podiam fazer isso. E ninguém melhor que a comunicação social para chegar a toda a gente com este tipo de coisas. Ninguém melhor, porque nem tu nem eu conseguimos chegar a toda a gente. Infelizmente é isto. Pesado. Falando também agora um bocado da comunicação social, para ti, onde é que qual é que é o núcleo da comunicação social ser tendenciosa? Ou seja, para ti, qual é que é a raiz do problema? Atenção, tu é que estás a dizer que eu estou a dizer que a comunicação social é tendenciosa. Não, ninguém está a dizer isso. Atenção, sim, ninguém... mas eu acredito que seja. Não sei se tu acreditas, se não, mas hipoteticamente, caso a comunicação social fosse tendenciosa, para ti qual é que é o problema? Achas que o problema está na luta pela audiência, porque neste momento a internet está a ganhar muito peso e, por exemplo, as televisões estão cada vez a perder mais audiência e têm que fazer coisas mais fantásticas, não é esta a palavra correta, mas têm que fazer coisas cada vez mais, títulos cada vez mais clickbait, para conseguir puxar um bocado a audiência? Achas que aí é a raiz do problema, ou achas que é só apenas uma parte do problema e o problema está mesmo, se calhar, na educação das pessoas e para onde nós estamos a ir enquanto sociedade? Olha, acabaste a tua pergunta a facto com uma coisa muito importante que eu vou... Ainda bem que falaste sobre isso, que é a sociedade. Eu acho que muitas vezes nós ouvimos dizer, e às vezes eu próprio, às vezes estou em conversa com amigos meus e com a minha família, e então muitas vezes vejo aquele argumento que eu adoro, entre aspas, detesto. Aquele argumento que é: a sociedade é assim. A sociedade é assim. E depois, só que, lá está, muita gente diz: isto é a sociedade é assim. Então agora eu faço uma pergunta: o que é a sociedade? A sociedade somos nós. Que eu saiba, somos nós. A sociedade são as pessoas. É o povo. Está bem, porque são hábitos e costumes. Calma. Sociedade são as pessoas. Sou eu e tu. A sociedade sou eu e tu. Quando eu digo a sociedade é assim, então quer dizer que eu estou a dizer que eu sou assim? Calma. A sociedade são as pessoas. Portanto, a sociedade é aquilo que a sociedade quiser que seja. Ou seja, a sociedade é aquilo que eu e tu e o povo quiser que seja. Por isso é que eu volto a dizer, eu leio uma notícia, mas depois penso. Ou seja, eu vou contribuir para uma conversa contigo, porque nós todos os dias estamos a conversar e estamos a influenciar-nos uns aos outros. Desengane-se quem pensa que não é assim. Quando eu vou conversar contigo, eu estou a moldar a sociedade à minha maneira. Eu estou a falar contigo, a dar o meu ponto de vista, vou alterar o teu, eventualmente, ou não. Portanto, a sociedade é aquilo que as pessoas quiserem que seja. Atenção. Isto é que é a sociedade, não é? A sociedade é assim, parece que é algo abstrato, não é? A sociedade é uma coisa lá do além, que de repente aparece às conversas. Não é assim. Estar a dizer que a comunicação social é tendenciosa. Eu continuo a dizer, eu acho que dizermos que a comunicação social é tendenciosa, eu não vou entrar por aí. Embora eu nunca tenha dado a entender aqui que a comunicação social é tendenciosa. Atenção, nada disso. Os milhões de pessoas que nos vão ouvir não vão perceber nada disso. Isto só para dizer. A comunicação social, perguntaste em relação à parte da audiência. Claro, é assim, a comunicação social vai ter, assim como eu no meu trabalho, tu no teu e qualquer pessoa, vai ter uma tendência a moldar o seu trabalho de forma a ter o produto. De forma a vender o produto. O que é o produto da comunicação social? É ganhar audiência. Portanto, é óbvio que eles tentam sempre uns e outros, e genuinamente, porque tem que ser assim, tentam sempre uns e outros diferenciarem-se em algo para poderem ter audiência. O que não implica passar por cima de dizer a verdade como ela é. Lá está, voltamos aqui outra vez à mesma questão. Portanto, como ela é, e não é como pode ser, ou como pode vir a ser, é como ela é. É isso que eu prezo. Em termos, o que é o núcleo disto? O núcleo deste problema que é a comunicação social a tentar muitas vezes a desinformar, não é desinformar, mas uma a dizer uma coisa, outra a dizer outra, e portanto estar aqui neste 50-50. Eu sinceramente, eu vou dizer o seguinte, havia um caso que era já ouvi falar nos prémios Pulitzer. O Pulitzer, acontece nos Estados Unidos, creio eu, agora há pessoas que vão saber melhor disto, sobre isto do que eu. O Pulitzer era um jornalista. Mas não era americano, eu creio que ele era húngaro ou polaco. Ele era europeu, entretanto depois acho que foi viver para a Alemanha, depois foi para os Estados Unidos e aí é que se tornou notável. Mas a história dele envolve mais coisas. Mas em todo caso, isto só para dizer, o Pulitzer ficou muito conhecido porque era um jornalista, o que dizem hoje talvez um jornalista de investigação. Eu não sei bem o termo, mas era um jornalista de investigação e em todo o caso produzia artigos muitas vezes contra os próprios governos nos Estados Unidos. Agora não sei dizer quais foram ao certo, se foi Clinton, se foi até mais cedo. Pronto, agora não tenho certeza. Mas inclusive foi muitas vezes perseguido
investigado pela própria polícia. Isto é o consta. Atenção, na internet. Lá está, alegadamente. Estamos agora a falar no campo do alegadamente. Está muito em moda dizer alegadamente. É o consta na história. Em que os governos, sob pena de ele divulgar eventuais verdadeiras informações sobre o que se ia passando ilegalmente, feito pelos governos nos Estados Unidos da América, ele foi muitas vezes perseguido. Mas com isso ganhou muito. Porque ele foi, creio eu, o líder do maior jornal nos Estados Unidos, que não sei se neste momento é o Independent, se é o Daily News ou Daily Mirror, é qualquer coisa assim. É um jornal muito conhecido. Em todo o caso, eles, ao que parece, atribuem, acho que é um prémio anual, tenho ideia que é um prémio anual, o prémio Pulitzer, a um jornalista que de facto fez um jornalismo de investigação, uma investigação de facto que divulgou algo importantíssimo a nível mundial, não é só nos Estados Unidos. Isto, para simplificar as coisas, um whistleblower, ou seja, o que temos falado, o Rui Pinto, que não é jornalista, como é óbvio, mas o Julian Assange, por exemplo, que há uns anos também acabou por ser investigado, pronto, só para teres uma ideia. E o Pulitzer dizia o seguinte, ele uma vez fez um artigo que dizia o seguinte, eu por acaso tive a opinar dele, ele dizia, era uma máxima dele, esta frase ficou conhecida por ele, ele dizia, uma comunicação social faz um povo tão vil como ela própria. Ok. Ele dizia isto. A comunicação social é um reflexo o que ele está a querer dizer, próprios. exatamente, o que ele está a querer dizer é que a comunicação social faz do povo o que ela quiser. O que ela quiser. Faz do povo o que ela quiser. Tão vil como ela própria, neste caso é um termo negativo, é tão má como ela própria. Okay. Portanto, ao mesmo tempo é um jeito de cuidado com o que estão a fazer, né? Mas o que está aqui subjacente é que se for preciso, moldam um povo. A comunicação social molda um povo. Sem dúvida. E quando tu falas, qual é o problema que está aqui por trás da comunicação social, que possa ou não ser tendenciosa, primeiro estás a dizer que há alguma coisa por trás é porque alguém está a influenciar, ou seja, alguém ou alguma entidade, atenção, ou algum poder, ou às vezes grupo de pessoas, ou imagina, grupo de pessoas, às vezes é só preciso um jornalista ter certas ideologias políticas para estar a dar uma notícia. Mas atenção, que ideologia, lá está, mas ideologia já é, a ideologia política já vai um pouco de encontro à opinião de que ele vai dar. Outra coisa é ter ligações, ser um primo, lá está, vamos aqui só fugir um pouco, ser um primo ou ter uma pessoa que é familiar dele que está num partido político ou algo do género, não vamos por aí, mas ideologia política não o impede de dar a informação pura e dura. Atenção, certo, ele pode ter um espaço de opinião. Exatamente. Certo. E com toda sim, porque às vezes nós queremos ouvir a opinião das pessoas. E muitas vezes tem de haver espaços de comentário. Precisamente. Isso é completamente diferente. Atenção. Aí é que foi o bom jornalismo, que é, por exemplo, ele dar o mesmo jornalista, no mesmo jornal, dar uma notícia. Agora, falando aqui de política, coisa que eu e tu percebemos muito, que é a política. Temos que dizer que há pessoas que a coisa que nós percebemos mais é da política. Olha, eu sei que é o Primeiro-Ministro e o Presidente da República. Olha, já sabes mais... Não, estou a brincar. Não sabes mais que eu nesse aspecto. Vamos dar uma ideia. Ele tem uma ideologia política e defende algo. Vamos falar, só assim para resumir, por exemplo, o aborto. Vamos falar, só para... Pegamos só nesta, lembrei-me agora do aborto. Imagina que ele é contra o aborto. Vamos supor que ele é contra o aborto. Não interessa aqui o partido político, é contra o aborto. Mas ele dá uma notícia, vamos supor, isto já estou a inventar, que desde que a lei do aborto foi aprovada, o grau de satisfação, sei lá, um indicador qualquer manhoso, que agora eles também são pródigos nisso, um indicador qualquer de grau de satisfação familiar, a nível de saúde familiar, aumentou. E o aborto foi aprovado, ou seja, vê lá tu, ou seja, houve a possibilidade das mães evitarem ter os filhos. Portanto, o grau de satisfação, aprovou. Ou até vou puxar a brasa da minha sardinha, foram vendidos menos antidepressivos em Portugal, devido ao aborto. Imagina um estudo destes, quer dizer, foi aprovada a lei do aborto, de repente venderam-se menos antidepressivos em Portugal. Ou seja, é uma coisa que vai contra a minha opinião, se eu for contra o aborto. Porquê? Porque é um dado positivo, né? Venderam-se menos antidepressivos em Portugal, é uma coisa positiva. Ou seja, existiram menos depressões na população portuguesa. É claro que é positivo. Não me impede a mim de fazer a notícia dizendo que se venderam efetivamente, tendo em conta os estudos XXX, venderam-se efetivamente menos antidepressivos em Portugal e depois, noutra página, um espaço de opinião pessoal, eu dizer, continua a ser contra o aborto, por isto e por aquilo. Não é, na própria notícia, dizer assim, após o aborto, diminuíram as vendas de antidepressivos em Portugal, mas não deixa de ser mau.
Percebes a ideia? Exatamente. Tu já estás a querer condicionar Já estás a a opinião da induzir pessoa a que vai ideia. ler a notícia. E não pode ser assim. Portanto, lá está. Uma pessoa tem uma ideologia política, está livre de a ter. Não tem absolutamente... Aliás, eu sou farmacêutico, tu és psicólogo, outra pessoa é jornalista. Todas as pessoas têm que ter uma orientação política. Acho eu que devemos ter. Justamente porque somos governados por políticos. Portanto, vamos ter que ter uma ideia por onde vamos ter maior afinidade. Não me impede é de dizer as coisas como elas são. Por isso, simplesmente. Lá está. Uma coisa não dissocia da outra. Esse é que é o bom jornalismo. Esse é que é o jornalista correto. Esse é que é o jornalista profissional que dá a notícia e, se precisa seguir, vai contra ela. Mas num espaço de opinião. Não na primeira página do jornal, na parangona, que já sabe que toda a gente que passa ali no quiosque vai ler. Esse é que é o jornalista. Percebes? Pronto. Agora, o que é que pode estar aqui por trás do tal núcleo que tu falas? Isto para dizer, o Pulitzer dizia isto. Portanto, uma comunicação social faz um povo tão vil como ela própria. E depois temos o outro caso do assessor do Hitler que dizia dê-me a comunicação social que eu mando no povo, que eu faço o que quero, era qualquer coisa do género. Portanto, isto é para tu perceberes. E eu não sou eu que estou a dizer, foram essas pessoas. Portanto, foi um governante alemão do tempo do nazismo que sabia o que estava a dizer, sabia o impacto, e muito bem dito o que estava a dizer, eu sabia o impacto do que estava a dizer. Só que é óbvio que a exposição que tem hoje não é a mesma que teria hoje, não é a mesma que tinha na altura, mas sabia o impacto, nomeadamente para outros países, que isto ia ter. E o Pulitzer a mesma coisa, era um profissional na área mais do que batido e sabia o que estava a dizer. Portanto, não sou eu que estou a dizer, foram estas pessoas que estão a dizer. Portanto, eles sabem do impacto que a comunicação social tem num povo. Eles sabem do impacto disto. E agora eu digo-te assim, quais são os núcleos que podem estar por trás de uma comunicação social tendenciosa e imparcial? É quem poder beneficiar com ela. Basta pensar assim. É sempre assim. Quando tu podes beneficiar de uma coisa que vai chegar a milhões de pessoas, né? É como tu vendes um produto por um intermediário. É a mesma coisa. É chegares ao intermediário. Tu não tens clientes. Chegas ao intermediário. Ele tem milhares de clientes. Pronto, vendes o produto a ele vende-os a todos. Pronto, é a mesma coisa. Basicamente é isto. Né? Se tu conseguires ter esse intermediário para ti, pronto, tu chegas a toda a gente. A comunicação social é um bocado isto. Porque nós sabemos que hoje há muitas notícias, mas isso é público. Isso já não sei o que estou a dizer. Há muita gente que há entrevistas dadas nos jornais, nas televisões, em que há pagamentos, quer dizer, há convites para fazer entrevistas, há pessoas que se voluntariam para ir dar entrevistas, portanto, e acho correto que seja pago. Então, se é um serviço que está a ser prestado, tem que ser pago, não é por aí, isso é legal. Portanto, quem conseguir, lá está, por isso é que eu digo, parece que estamos naquela altura em que quem conseguir chegar mais rapidamente a toda a gente é quem ganha. É quase uma corrida a 100 metros. O objetivo como estávamos a falar há pouco, lá está que são tendenciosos para obter audiência. A questão é essa. Só que o Covid, o problema do Covid vai muito para além do que é obter audiência no jornalismo. É um problema que afeta toda a gente e que os pode afetar também eles. Para terminar, João, mais esta intervenção, que foi muito curta, a minha intervenção agora outra vez. Só para terminar. Mas agora fizeste lembrar um caso muito caricato. Sabes que é o Denzel Washington? Sei. O autor do norte-americano. Pronto, mais uma vez. Mas isto, eu pessoalmente acho que os norte-americanos, não todos, mas eu acho que a cultura norte-americana, até porque tenho um primo lá e já conheci um pouco lá daquela zona, não toda a América, mas a maneira de pensar deles é diferente, para melhor numas coisas, para pior noutras, em relação a nós. Mas há uma coisa que eles que eu acho que são muito melhores em relação a nós. São muito críticos. Eu acho que eles são mais críticos do que nós. Podem cometer erros, como os outros, mas são críticos sobre as coisas. E não são críticos, a ideia que me dá é que não são críticos só por prazer, ou seja, é como eu estar a falar agora aqui contigo, eu vou ser só contra ti só para eu manter a minha postura, para dar aqui uma posição de força, só para as pessoas que estão-nos aqui a ver, que são milhões de pessoas que nos estão a ouvir, pensarem, sim senhor, este gajo está ali contra ele, ali com uma postura forte. Não, eu até posso, e muitas vezes, se calhar, nós aqui em Portugal, tu até é possível que vejas debates, as pessoas estão a falar, muitas vezes estão a dizer a mesma coisa e estão a discutir uns com os outros. Ou seja, é quase só, lá está, aquela ideia de queremos ser críticos só para termos uma posição marcada. E eles são um bocadinho assim. Isto para dizer o quê? O Denzel Washington, isto foi só para terminar. Foi uma assim, não. Achas que não são tanto assim? Eu acho que eles não são assim, exatamente. Precisamente. O Denzel Washington, foi um vídeo que eu vi há pouco tempo até. O vídeo não é de agora, já é de há mais tempo. Em que ele estava, e creio eu, ou numa apresentação de um filme, ou numa cerimónia de entrega de prémios, algo do género. E ele estava naquela chamada zona mista, ou seja, onde estão jornalistas, eles estão ali numas entrevistas e tal, acho que devia ser pré-cerimónia, qualquer coisa assim. E ele estava a ser entrevistado.
E ele, o que deu-me a entender, eu vi aqui o vídeo assim muito por alto, mas eu vi o core, o núcleo do vídeo, ou seja, a parte importante do vídeo, que era ele a criticar a jornalista que estava a perguntar. Ele estava-lhe a dizer assim, vocês têm que aprender, por outras palavras, vocês têm que aprender que não basta chegar primeiro e dizer primeiro. Dizer primeiro nunca se pode sobrepor a dizer a verdade. Ele disse, por outras palavras, ele disse isto, mas esteve ali, 2 ou 3 minutos a dizer, esse vídeo está pelo Facebook, se tu procurares desde Washington a falar sobre o jornalismo, qualquer coisa. E a jornalista continuava ali a fazer-lhe perguntas, uma ou outra coisa, não sei o quê, e ele interrompeu, também não é boa equação, mas estava ali a marcar uma posição. Com toda a razão, ou seja, nunca pode. O jornalismo é importante, e é importante, eu percebo que seja importante chegar primeiro que os outros, eu percebo isso. E que seja importante chegar primeiro para ter a minha audiência, que é a venda do meu produto, que sou jornalista. Eu percebo isso completamente. Mas nunca se pode sobrepor a dizer a verdade. E dizer as coisas como elas são. Sem induzir ideias nas pessoas. Dizer as coisas como elas são. E era isso que eu estava a dizer por várias palavras. Dizer primeiro não é sinónimo de estar a dizer a verdade. Vocês têm que passar a dizer outra vez a verdade e só depois tentar dizer primeiro. Foi algo do género que eu estava a dizer assim. Lá está, uma figura mediática que voluntariamente fez isto. É óbvio que depois, ao que parece, eu também li o artigo e ele teve algumas críticas de outra comunicação. Lá está, a comunicação social, depois, logo a seguir, vem logo criticar, dizer nós dizemos o que queremos, isto é uma democracia. Pois, amigos, é uma democracia, mas eu se for um tribunal, tenho que dizer a verdade, e vocês também, não é? Digo eu, se calhar. Não é? Portanto, acho que isso é mais importante. Pois isso... realmente... Bem, o que vale é que estamos a começar o vídeo, ainda só passaram 55 minutos e está quase a acabar. Pronto, exatamente. Não, é assim, isto podia estar quase a acabar se nós estivéssemos no outro programa que só dava para 1 hora e depois cortava, mas aqui podemos estar o tempo que quiser. Eu até pensava que estava a acabar, estava aqui todo satisfeito. Não, estou a brincar, eu por acaso... Pronto, vou-te fazer outra questão também relacionada com esta situação. Desculpa lá ter sido tão breve, mais uma sim, vez. a próxima vez já tens de falar mais um bocadinho, que é para também os nossos milhões de ouvintes perceberem um bocado da tua personalidade e um bocado da tua posição sobre estes assuntos de leve. Pronto, tens já de chegar mais perto, senão vai ser um problema para te ouvir. Pronto, a minha questão é, acho que o que tu estás a promover aqui é o espírito crítico. Achas que as pessoas deviam ser mais críticas, refletirem mais sobre o que consomem, tanto da comunicação social como às vezes de pessoas, porque e nós lá estamos um bocado por dentro da questão da programação neurolinguística. Nós se calhar compreendemos que a facilidade às vezes de uma comunicação específica para influenciar a pessoa, ou seja, há pessoas que conseguem ter sucesso na vida às vezes só pela questão de serem ótimos comunicadores. E para ti, quais é que achas que seriam as boas práticas para as pessoas para tentarem primeiro ver e depois contrariar essa comunicação que lhes chega e que entra diretamente no cérebro e passa ao filtro e compreendes? Que não existe. Filtro que não existe muitas vezes. Exatamente. E faz um pouco lembrar, sabes o quê? Aquilo que os nossos milhões de ouvintes devem saber, que é a chamada, que eu às vezes eu falo com o meu pai até, que é as chamadas conversas de café. É aquelas conversas em que tu estás a discutir um assunto qualquer e depois de repente há um que diz assim: não, aquele matou o vizinho, às tantas até tinha um caso com a mulher, às tantas. Estamos naquela parte do se calhar, até foi isto, até e depois ficam todos a rir ali, naquele momento. Pronto, isto é a chamada conversa de café, ou seja, não há argumento nenhum, não há estudo nenhum, não há investigação nenhuma, entre aspas, sobre o tema, e toda a gente fala muitas vezes em pequenas coisas sem saber, sem ter fundo do que está a dizer, fundo de conhecimento. É muito fácil responder a isso, sinceramente. Eu sou farmacêutico. Eu percebo tanto de psicologia como tu percebes de, sei lá, de futebol. Não, estou a brincar. Tu até já jogas bem futebol, eu não vou dizer que não percebes futebol. Então, mas eu não percebo de futebol. Por isso acho que é um bom exemplo. Eu acho que tu percebes. Eu acho que tu percebes. Mas então, pronto, podemos dar esse exemplo. Eu percebo tanto de psicologia como tu percebes futebol. Se eu quiser saber algo sobre psicologia, eu estou com um amigo meu. Estamos a discutir. Olha, eu não sei, eu estou aqui com algum problema, mas tantas até precisava de um psicólogo. E eu digo-lhe assim: não. O psicólogo, ele não é preciso isso para nada, não tens problema nenhum psicológico, não. Isso tu vais à farmácia e compras um Benuron e isso passa. Isso não é preciso psicólogo nenhum. Como é que eu posso estar a dizer isto se eu não tenho conhecimento absolutamente nenhum do que é psicologia? Se eu quero falar sobre psicologia, eu vou me informar onde? É no Google? É no Facebook? Agora, não, por amor de Deus. É no Instagram?
Não, eu vou informar, ou pelo menos vou tentar, pelo menos é o que eu tento fazer. Eu quando quero saber de uma coisa vou ler. Mas vou ler, ou tento ler numa fonte credível sobre o próprio tema. Contigo, por exemplo, que és psicólogo, portanto é uma pessoa que estudou. Eu não sou psicólogo. És um aspirante. Mas também já sabes ainda assim de certeza mais do que eu, sobre psicologia. Esperemos que sim. Eu também acho que sim. Vamos fazer fé que sim. No alegadamente vamos fazer fé que sim. Exatamente. Portanto, lá está aquela questão. É todos os dias. Tu chegas à televisão e estás a ouvir notícias e depois não são, muitas vezes, agora provavelmente se calhar já é, mas se calhar no início muitas vezes nem eram profissionais de saúde a falar sobre o Covid, ou economistas, ou engenheiros, eu não sei o quê. Epá, nem toda a mar, nem toda a terra, por amor de Deus. Eu acho que quando nós queremos saber de uma informação, há tanta fonte de informação. E a internet tem-nas, ainda por cima. Muita gente. Atenção, onde é que vamos? Claro que sim. Mas também pela internet também é possível saber quais as melhores fontes para obter informação. É uma coisa engraçada. Porque também é possível saber isso. Exatamente. Também é possível saber isso. Eu acho que é desnecessário. As pessoas não têm noção da ignorância que manifestam quando falam de algo sem ter fundo de conhecimento. As pessoas não têm noção disto. Eu comecei a ter noção, a partir do momento, por acaso comecei a ter noção mais disto nos últimos anos, quando comecei a trabalhar, mas já está, pelo contacto ao público, pelo impacto que eu vejo nas pessoas daquilo que eu digo ao balcão. Ou seja, porque neste caso, falando apenas só do meu caso, as pessoas vêm à farmácia e pedem um aconselhamento sobre algum medicamento. Quando eu vou dizer, se ela me pede algo, ela vai confiar a 100% no que eu lhe vou dizer. Se ela me pede, uma coisa é eu voluntariamente tentar incutir algo, é diferente, o impacto nunca vai ser o mesmo. Agora, quando és tu que procuras algo, exatamente. lá está, tu vais à farmácia comprar um medicamento porquê? Porque Primeiro porque é lá se vende, mas tens um problema. Ou se vais pedir um aconselhamento, é porquê? Porque está lá o profissional que eventualmente te vai poder esclarecer. Exatamente. E eventualmente agora também, eu sei que se calhar muitos dos nossos milhões de ouvintes podem ir à net procurar muita coisa sobre medicamentos, também sei disso. Mas o mais correto é, e não só na minha área, continuo a dizer, atenção, isto foi só um exemplo. Se eu quero saber falar de algo, ou se quero discutir algo, as fontes de informação têm que ser, lá está, na própria fonte. Em quem percebe, em quem estudou, ou nos livros que a pessoa estudou. Percebes a ideia? Ou seja, não é eu chegar à Wikipédia e quer perceber de política na Wikipédia. Não é? Eu não vou à Wikipédia perceber de política. Acho eu. Se calhar até já tem lá explicações sobre isso tudo. Mas lá está, quais são as fontes? Serão credíveis muitas vezes aquelas fontes que até eu e tu vamos lá e alteramos o texto. Percebes a ideia? Portanto, sim. Como é que nós podemos resolver isto? É fácil, é muito fácil. É nós próprios, voluntariamente, aconselharmos com quem sabe sobre as coisas. Mas tu aí estás a assumir que as pessoas já têm uma motivação e uma vontade para serem informadas. Mas há muitas pessoas que ainda lhe falta esse primeiro passo inicial, que é não têm vontade de conhecer. E é outro problema. Tu perguntaste onde é que podiam chegar à fonte. É assim. Ok. É? Agora, pessoas que não têm essa vontade, lá está. Aquelas pessoas que falam justamente sem fundo de conhecimento. É isso que estás a dizer. Não é? Sim. Pois, isso é outro problema. Um problema curioso. Agora, vou aproveitar este podcast para fazer eu uma pergunta a ti, que é um problema que é curioso e que pode ser respondido por ti. De que forma é que tu achas? Então, sim. Porque isso acho que tu respondes melhor do que eu. É que as pessoas, neste caso, não tendo vontade de procurar a boa informação e informação credível, dão uma opinião voluntária sem ter um fundo de conhecimento. Eu acho que aí poderia passar é um problema. Por um bocado pela questão que tu falaste anteriormente, que é a questão de nós colocarmos figuras públicas a promover o conhecimento. Porque eu acho que aí, porque às vezes nós somos, e desculpem a citação, mas nós somos tão básicos nem sequer nos apercebemos. Há coisas que nós não temos interesse nenhum, mas se o Cristiano Ronaldo falar nisso, vai suscitar o interesse em nós. E às vezes nós, porque muitas dessas coisas, como por exemplo a comunicação social, na realidade não é boa nem é má, é uma ferramenta, só que está a ser utilizada má. Mas podemos a utilizar de uma forma positiva. Da mesma forma que a promoção, muitas vezes, das figuras públicas é sempre cotada como má. Mas tanto que é utilizado para vender tudo e mais alguma coisa. Exatamente. Mas neste caso, nós podíamos utilizar isso como uma ferramenta. Não estamos a dar novidade nenhuma. Eles sabem que a utilização de uma figura pública para promover um produto vai ter impacto na venda do produto. Eles sabem disto porque eles já o fazem. Não é? Exatamente. Já o fazem. Na venda e lá está. E aqui a venda do produto é esta tal informação credível. É esta tal educação da população. Se chegarmos agora ao fim do contexto, é exatamente isso que está a dizer. Sim. E eu acho que aqui as pessoas muitas vezes confundem duas coisas que não deviam confundir, que é, olham para um profissional de saúde como uma autoridade num assunto, como olham exatamente igual para
uma figura pública porque está a falar do assunto. Eu acho que as pessoas às vezes Aí é muito importante distinguir. não conseguem distinguir e tanto vão confiar em ti porque tu estás na farmácia, como vão confiar nessa figura pública. E eu acho que aí é onde traz os enviesamentos de conhecimento, porque muitas vezes as pessoas... Eu não queria entrar por aí, mas sim. Pronto, não vou entrar por aqui, nem vou dar exemplos, nem vou dizer marcas, nem nada do género. Mas infelizmente isso acontece. Tanto que, e isto não sou eu que o digo, são casos que é possível encontrar na internet também. E se não quiserem encontrar na internet, vocês conseguem encontrar com informação dos próprios hospitais, de casos, por exemplo, só para dar um exemplo, pessoas que que há muitos problemas de saúde que são gerados devido a promoções de produtos que são vendidos a nível dos canais de comunicação, sem qualquer filtro, entre aspas, das autoridades do medicamento e das autoridades de saúde em Portugal. Portanto, é preciso as pessoas perceberem isto. E isso é muito importante estar a dizer. Exatamente. É preciso utilizar uma figura pública, mas de forma racional. Exatamente. Ou seja, é saber o que é que se vai transmitir e essa figura pública que não percebe do assunto, claro que não pode perceber. Ou até pode perceber, se calhar até pode ser da área, mas provavelmente não. Mas não é uma autoridade no assunto. Precisamente. Não é uma questão de ser autoridade. Eu não considero autoridade. As pessoas é que podem entender como uma autoridade. Ou seja, a pessoa que de facto... se mais ninguém sabe é aquela que sabe. Tem as respostas às nossas perguntas. Exatamente. Se há pessoa que sabe é aquela. E sim, isso é muito importante escolher a pessoa e a informação que vai ser transmitida pela pessoa ser informação que de facto tenha algum crivo, que de facto tenha um filtro eficaz e fidedigno. Agora, é óbvio que também há esse problema, que é muitas vezes é utilizada. Lá está, mas estamos sempre a dar à volta da casa figura pública, mas se calhar é a maior ferramenta que eles têm de promover um produto. Muitas vezes é utilizada a figura pública de maneira a dar uma certa informação que também não é propriamente a correta. Isso também acontece, infelizmente. Mas lá está, mas mais uma vez, eles sabem que essa informação existe. Essa ferramenta que eles próprios têm existe. E podem utilizá-la, porque eles têm todas as fontes de informação. Tu queres melhor fonte de informação a nível de Covid que o Ministro da Saúde, a Diretora-Geral da Saúde? Queres melhor fonte de informação do que essa? Sobre as questões. Pois. Queres melhor fonte de informação? Que todos os dias dão uma conferência de imprensa e tu todos os dias vês jornalistas a fazer perguntas. Queres melhor fonte de informação que esta para poder chamar já um ator conhecido, um jogador de futebol ou uma personalidade qualquer da parte alimentar e fazer um anúncio na televisão a promover a educação da população? É tão difícil assim? Mas para as pessoas que eles diariamente entrevistam, ainda por cima, diariamente entrevistam. É difícil chegar a elas e obter informação? Para que é que andam, lá está, e ainda bem que tu fizeste essa pergunta, para que é que andam então sempre a enviesar a informação daqui, da lá e do outro? Quando têm ali as fontes à frente deles, fontes que eles entrevistam todos os dias, ainda por cima. Depois podem dizer, agora por acaso também dá em comunicação social, que, porque os números de mortes é mais baixo do que se pensava. Supostamente é verdade. É assim, mais uma vez cá está o espírito crítico. Eu não vou entrar pela aquela maneira de pensar que as pessoas que já estão a pensar que é, eles não estão a dizer porque não querem dizer o número de mortes. Eu não vou entrar por aí. O que eu vou dizer é, se eu disser neste momento, vou dar um exemplo. Imagina que de ontem, agora são 6h12 da tarde, que desde as 6h12 da tarde de ontem até às 6h12 da tarde, agora, vou dar um exemplo. Por exemplo, morreram, 100 pessoas. Desculpa, também, pronto, agora 100 pessoas não, ficaram infectadas 100 pessoas. Acho que a média tem sido 200, 300 por dia. Mas imagina que ficaram infectadas 100. No momento em que eu te estou a dizer, neste momento, neste segundo que eu estou a dizer, se calhar já se infectou outra. Portanto, eu não tenho forma, nem elas têm forma, de estar com os dados completamente atualizados. Claro. Não há forma de o fazer. São estimativas. Não é o caso de serem estimativas. Os dados são atualizados até o momento em que elas os confirmam. Sim, ou seja, que os hospitais confirmam, centros de saúde, farmácias, etc. Portanto, eles não têm forma de, ou se quiseres, quando a Diretora-Geral da Saúde está a dizer o número de novos casos, o relatório naquele próprio momento, o relatório que ela leu já tem 1 hora, ou 2, ou 3, ou 4, ou 5. Exatamente. Portanto, não há forma de dar um número de mortes todo. O que querem fazer transmitir, lá está o clickbait e a ideia a ser gerada na população, é que o número de mortes já é maior do que eles nunca querem dizer. Eu não vou entrar por aí. Até porque lá está, eu vou-me basear em muitos estudos que já são feitos e já foram feitos noutros países. Em termos de número de infectados e taxa de mortalidade é relativamente baixa comparado a outras doenças, portanto, acredito que em Portugal também seja. Não há de haver... Pode haver uma discrepância, sim, não digo que não, mas também temos de ter outra coisa em atenção. É que os meios que nós temos
para fazer este tipo de rastreio não são os melhores, porque nós também não temos muitos meios para o fazer, nem os mais avançados do mundo para o fazer. Nós temos muitos problemas no Serviço Nacional de Saúde, nomeadamente nos hospitais. E isso não é uma coisa propriamente fácil. Sei que agora, provavelmente, desde o início da pandemia, já estão muito mais treinados e o sistema em si já está a funcionar certamente muito melhor e mais rápido. Mas, isto para dizer o quê? Eu não vou entrar por essa teoria, mais uma vez, conspiracional, simplesmente porque eles não podem te dar um resultado exatamente atual. Porque o relatório que eles estão ali a dar, como tu acabaste de dizer, já é de há 2 ou 3 horas. Portanto, independentemente se esse relatório até nem tinha o número de mortes correto, mas já passou. Portanto, nessas 2 ou 3 horas, eventualmente já houve outro infectado, ou mais 10 ou 20. Percebes? Isso é impossível. Lá está. Isto, mais uma vez, este tipo de informações começam a surgir. Não sei de onde, mas eu se trabalhasse num órgão de comunicação social, não estou a dizer que fazia, mas tentava não dar alarme social por aqui. Porque isto vai dar alarme social de uma coisa que tu não sabes se é verdade. Ou seja, se eu não sei se é verdade, porque é que vou noticiar? Então, mas agora noticiam-se coisas que não se sabe se é verdade. Que é o tal alegadamente. O alegadamente não pode ser notícia. O alegadamente não pode ser notícia. Ou então pode ser notícia alegadamente. Sim, tudo bem. Mas uma coisa é tu dás a notícia, outra coisa é tu dás notícia hoje, dás notícia amanhã, dás notícia além. E 2, e 3, e 10 vezes ao dia. Porque isso é que vai criar alarme social. E depois, se calhar, daqui a um mês ou 2 até vem-se a vir e é mentira. Lá está a parte da ignorância. Portanto, eu andei durante um mês a ouvir a mesma notícia que agora fica a mentira. Afinal, o número de infectados estava correto. Se calhar já está no teu subconsciente. Mas tu andaste aquele tempo todo com a população toda a pressionar, porque a população pressiona. A população pressiona. Onde os ministros vão. Onde a Diretora-Geral da Saúde vai. As pessoas passam por elas e eventualmente dizem algo. E se calhar há uma pessoa mais que extravasa um pouco mais os sentimentos e diz algum impropério. Portanto, e elas também têm família. Temos que lembrar disto. Eu não estou aqui, volto a dizer, eu não estou aqui a defender ninguém, nem sei o que é que se passa nesse aspecto. Mas eu não vou dar asa a uma teoria de conspiração quando não sei se isso é verdade. Pura e simplesmente. Se eles todos os dias trazem um relatório, eu parto do princípio, vou fazer fé que o relatório é verdadeiro. Certo? Até porque, se estamos a falar de um problema que envolve o risco de vida, e quando envolve o risco de vida não é só da população em geral. E corre o risco de vida tu, a ministra, os jornalistas, os economistas, toda a gente. Portanto, se vai para o risco de vida toda a gente, é de todo o interesse delas e do governo publicar os dados fidedignos. Creio eu, porque também lhes pode chegar a eles o problema, certo? Porque eu que não compreendo é, nós estamos a fazer, pronto, a comunicação social acho que faz um ótimo trabalho para alarmar a população, mas a mim é difícil de compreender porque acho que não era mais fácil, se calhar, lá está, passar na televisão mais medidas preventivas, tentar controlar o nível de informação que as pessoas absorvem por dia, para também, em vez de alarmarmos as pessoas, fazer um bocado com que as pessoas se esquecessem. Não achas que a longo prazo, se calhar, até era melhor, tanto para a sociedade como para a economia? Falaste muito bem. Ok, achas que aqui o problema é que a longo prazo e estratégias a longo prazo na sociedade hoje em dia são coisas que as pessoas acham que não funcionam. Ou, não é não funcionar, pensam que se calhar não são os primeiros a chegar. E como é uma corrida... Exatamente, é exatamente isso que estás a dizer. E sabes quando é que tu vês que não há estratégia a longo prazo? É quando tu tomas uma medida para reverter o problema na hora. Ou seja, uma medida que é para... que é como quem diz, remediar um problema. Quando tu tomas uma decisão para remediar um problema, é porque não tinhas uma estratégia para resolver. Ou seja, tu se tiveres uma estratégia, um objetivo, tu traças um objetivo, queres atingir algo, tu traças uma estratégia até lá chegar. Se te aparecer um problema. Mas essa estratégia já prevê o aparecimento de problemas no caminho. Portanto, tu já sabes como é que eu já de resolver. Quando há medidas que são feitas, e aqui eu podia falar de muita coisa, mas quando há medidas que são tomadas de forma a remediar um problema instantaneamente, momentaneamente, nota-se que não há estratégia, porque se houver estratégia o problema já tinha sido resolvido logo à partida. Ok. Percebes a ideia? E aqui é um pouco isso. Ou seja, porque é que a comunicação social não faz esse tipo de promoções? Porque não os tinha planeados. Ok. E agora diz-me tu assim, mas eles não sabiam que a Covid ia aparecer. Correto. Mas é preciso ter em conta que o tal surto que apareceu supostamente foi na China, em dezembro, ou novembro, creio eu, do ano passado. Em Portugal começou mais ou menos a sério, o tempo da pandemia foi em março. Portanto, 3 meses. Acho que é mais que tempo suficiente, até porque eles, durante esse tempo, durante esse período de tempo, já foram publicando inúmeras notícias sobre o assunto. Portanto, já tinham
muito tempo para obter todo o tipo de informação sobre o assunto. Portanto, já podiam ter delineado, sim, claro que sim, um plano de promoção de medidas de educação, claro que sim. Não é assim tão difícil. Ok, então, Acho eu que não é. se olharmos para este problema... Agora, como... atenção que isto entra em conflito com outras coisas. É que a nível de conteúdos programáticos, neste caso, por exemplo, nas televisões, há contratos feitos com empresas, com anúncios que são feitos, televisões, programas que são feitos, portanto, e eles têm que de alguma forma contornar isso, percebes? Há programas que... E isto para dizer o quê? Tu tens programas que vão à tarde ou de manhã, que já estão contratualizados, provavelmente, para estarem a ser transmitidos naquela hora, portanto, eles têm que de alguma forma contornar isso para poder fazê-lo. Ok, mas, atenção, nós tivemos num estado de emergência, se a nossa comunicação social, que é quem chega a todos, que é quem chega ao povo todo, digamos que é o nosso meio de comunicação único entre todos os portugueses, é a comunicação social, não tem esta ferramenta preparada, ou não vai preparando esta ferramenta, que é para quê? Para nos preparar a todos, que é para nos ajudar a todos, a nós próprios. É como que a comunicação social aqui funciona como um aglutinador, quase, porque se eles fizerem esse tipo de campanhas, quase que nos estão... É o nosso professor, Sim. digamos assim. Nós somos Sim, 10 milhões de alunos e eles são o nosso professor. Né? E todos nós os vamos ouvir, certamente, ou praticamente todos nós. Então, e o professor já não tem uma aula preparada? Se quisermos ir com este exemplo, o professor tem sempre a aula preparada. O professor antes de ir para a aula já tem a aula preparada. Portanto, eles antes de chegar às pessoas, eles podem prever já isso. Acho eu. Podem e devem prevê-lo. Mais uma vez digo, para terminar, se eles não estão a apresentar nenhum tipo de campanha é porque não a tinham planeado. Só têm planeado para já o que tu tens visto, que é notícias atrás de notícias sobre sempre as mesmas coisas e novos infectados. Mas para ti, qual é que achas que é a utilidade? Porque lá está, isso, eu acho que tem os governantes, e a mídia, têm a noção do que é que estão a fazer à sociedade. Mas para ti, qual é que é a utilidade disso para eles? É porque gera receita e gera... invariavelmente vai gerar receita. A audiência a nível de comunicação vai gerar receita, porque é o produto deles, é o produto que eles vendem, é esse. Isso é incontornável, ou seja, não é a minha opinião nem a tua. Sim. Podemos fazer isso à vontade. Qual é a vantagem que eles têm? Pois, a única coisa que eu sei é que gera audiência e que vende. É a única coisa que eu sei. Outra vantagem, até agora não vejo nenhuma. A única coisa que eu sei é que de facto gera audiência. É que gera audiência, é que tu vês a televisão, segundo a minha mãe e o meu pai me dizem, é todos os dias, ali horas e horas e horas de notícias e comentários sobre a mesma coisa. Enquanto tu tens os... Porque agora quase que passamos para a parte do... tinhas os noticiários costumam dar 2 vezes por dia. Não, 3 vezes. Mais ou menos de manhã, ao pequeno almoço. Sim. Olha, às 10. nem sequer me lembrava do de manhã. Sim, eu também já não me estava a lembrar. Depois tens o almoço e tens o jantar. Mas fora disso, também se vai falar sobre as mesmas coisas. É assim. Quando há um dado novo muito importante que se tenta transmitir... Sim, bem, claro. Pá, tem que haver conta e medida, não é? Precisamente. Mas volto a dizer. Quando o tal assessor do Hitler dizia isto... Ele tinha desde logo estava a dizer que tinha a comunicação social na mão, logo para começar. Portanto, o governo alemão tinha a comunicação social na mão. E desengane-se a pessoa, isto não é a minha opinião, desengane-se a pessoa que pense que não há nenhum governo neste momento que tenha alguma ligação à comunicação social do próprio país. Quem pensar que isto não acontece assim está completamente antagónico. Portanto, o governo tem a possibilidade, se há quem tenha a possibilidade de promover algo na comunicação social, é o governo. Quem é que é o conjunto de pessoas mais importante que nós temos no nosso país? Bem, não vamos falar em termos de possibilidades económicas, etc. e fortunas, não vamos entrar por aí, mas em termos de exposição mediática fácil e rápida, quem é que tem a maior facilidade de ligar já para um órgão de comunicação social e pedir uma entrevista daqui a 10 minutos? Quem? Então são os membros do governo e deputados da Assembleia da República. Então são eles que nos legislam. Passa agora a dislexia. Portanto, se eles legislam, inclusive, os profissionais da comunicação social. Portanto, eles estão a fazer leis para toda a gente. Ou seja, quem mais para poder chegar à comunicação social? Então, é o governo. E quem mais para poder chegar a toda a população? A comunicação social. Portanto, o governo, através da comunicação social, pode chegar a isso. Também. Por isso é que eu estava a dizer há bocado. O governo, pelas suas funções obrigatoriamente inerentes para mim, na minha opinião, quanto mais não seja por uma questão ética, tem o dever de o fazer. E se tu vires, até o faz. Pelo menos, por exemplo, quando tu ouves a Diretora-Geral da Saúde e a Marta Temido, a Ministra da Saúde, sempre que falam na televisão, têm sempre aquele discurso mais ou menos profilático de educação da população. Portanto, é assim, já o estão a ter. Eles, de facto, já o estão a ter. Se podiam ter mais ou menos, talvez podiam ter mais. Mas também digo uma coisa,
a carga de trabalho que eles agora possam ter devido a isto também pode ser um pouco superior, nomeadamente na parte da saúde, pode ser um pouco superior e impedir de alguma forma ter algum tempo para poder fazer mais. Ok. Então quem é a outra entidade que pode fazer mais sobre isso? É a própria comunicação social. Não há ninguém. Qual é, nesta cadeia, quem é a outra entidade que pode fazer? Tu tens o governo, tens a comunicação social e tens o povo. O governo está ocupado a tentar resolver o problema e a legislar. Porque estão a trabalhar a toda a hora. Os seus membros diretamente ligados à área da saúde já estão a promover, nos canais que podem e de onde vão intervindo, estão a promover a sua ideia e a tentar dar o seu contributo. E depois, tirando esse, qual é a outra entidade que pode fazer alguma coisa? Digamos assim, ainda. Então é a comunicação social, mais ninguém. Ou então o povo também pode. Pode, o povo também pode. Só que aí vamos cair no... É um mar no meio do mar inteiro. Porque aí sou eu e tu até podemos estar a fazer isso, mas que é que vale eu e tu portar-nos bem, cumprirmos todas as normas, se vamos ter que ir bocado ali a um supermercado e das 100 pessoas que lá estão, só eu e tu é que estamos a cumprir. Não, portanto, a questão é esta. Nós nunca podemos esperar que o povo é que vá por ele próprio poder resolver o problema. Isto depois depende também do grau de cultura e de conhecimento do próprio povo. Claro que sim, mas se tu tiveres a maior ferramenta, eu continuo a dizer, por isso é que eu continuo a dizer, a comunicação social, digamos que não é cega, mas tendo em conta que ao longo do tempo parece que vão entrando naquela tal corrida de 100 metros, todos uns com os outros, à procura de quem consegue chegar primeiro, esquecem-se que são a ferramenta mais poderosa para resolver qualquer problema o mais rápido possível. Qualquer problema. Vamos supor, para mim, eu acho que isto é um problema, que é todos os dias a quantidade de vezes que ouves falar em Covid-19. Acho que para mim é um problema. Porque bastava ouvir 2 ou 3 vezes no noticiário, não é preciso mais. Para mim é um problema. A não ser, lá, volto a dizer, que haja uma informação de última hora, algo de facto que seja fraturante e que seja importante transmitir, ou uma entrevista a uma pessoa conhecida. Ou à ministra, por exemplo. Mas eu acho que isso é um problema. Quem é que pode resolver este problema rapidamente? É a própria comunicação social. É desligando esse tipo de conteúdos. É fazendo ações de promoção de educação da saúde, por exemplo. Que até é sobre o tema, mas é positivo, porque estão a tentar transmitir uma ideia à população. Exatamente. Porque o teu cérebro, que está à 1h30 da tarde a ouvir aquela notícia, vai estar até às 2, até ao final do noticiário a ouvir, mas se tu logo a seguir meteres um videozinho de 5 minutos ou 10 minutos com uma pessoa conhecida a dizer desinfeta as mãos e usa máscara e não é assim, e não é o nariz de fora e etc., a pessoa também vai ouvir. Pois. Porque ela vem com o cérebro a pensar daquela notícia de há 1 minuto atrás. Ela vai ouvir na mesma. Ela não vai mudar. Ela já está ali. Mas é logo a seguir. Por exemplo, estou a dar um exemplo. Olha, o cérebro já está a pensar naquilo. É a Já maneira está, de chegar logo ali. Isso é o chamado priming, que é Entendes? tu já estás condicionado para a informação Outro que vem exemplo, a seguir, que seja... muito simples, até porque agora temos falado disto, há pouco falei da Liga dos Campeões, que era o grande prémio, entre aspas, para os profissionais de saúde, neste caso, como tu deves ter ouvido do nosso caríssimo Primeiro-Ministro. É aquela questão. E aqui, atenção, que eu faço aqui meia culpa, até porque, meia culpa não, faço aqui uma referência, que isto não é só para os profissionais de saúde, até porque, eu volto a dizer, eu sou um profissional de saúde, e neste caso nem estou incluído naqueles profissionais de saúde que ele se refere, porque ele está-se a referir nomeadamente aos profissionais que trabalham em hospitais e nomeadamente enfermeiros, creio eu. Mas Então, eu que sou então profissional de nem tu saúde... tens direito à Liga dos Campeões. Não, exatamente, o meu problema é que eu nem vou ter direito à Liga dos Campeões, portanto, provavelmente. Vê lá tu, eu sou profissional de saúde e mesmo assim não vou ter direito à Liga dos Campeões. É assim. Agora, isto para dizer o quê? Eu que sou profissional de saúde, se eu me incluir naquele discurso, ou no alvo daquele discurso, eu aqui tenho que fazer uma referência a toda a população em geral na mesma e não só profissional de saúde. Porquê? Porque eu sou profissional de saúde, mas eu, que assisto a população, que sou parte ativa no combate, entre aspas, à pandemia e que todos os dias dou o meu contributo para poder melhorar a qualidade de vida e a saúde das pessoas, para eu estar a exercer as minhas funções, eu preciso do resto da sociedade. Eu preciso ir ao supermercado comprar comida. E tem que lá estar alguém a servir-me. Eu preciso ir à bomba de gasolina, meter combustível no carro. Portanto, tem que estar ali alguém também. Portanto, este termo profissionais de saúde que ele aqui falou, aqui é que eu acho que toda a gente se devia incluir, auto-incluir, porque os profissionais de saúde também só trabalham se tiverem a ajuda do resto da população. Todos nós dependemos uns dos outros, não é? Mas
Se tu perguntares a mim, e não é, volto a dizer, os profissionais de saúde que ele aqui se referia não era o meu caso, de farmacêuticos comunitários, era mais a nível hospitalar. Quando ouviram esta notícia, nós sabemos que ele não quis dizer isto, ou eu parto do princípio que ele não quis dizer isto, no sentido taxativo da coisa. Ou seja, sim senhor, vocês tiveram agora um papel fulcral, trabalharam horas sobre horas, eu nem faço ideia como é que há de ter sido os hospitais, horas sobre horas e com poucos meios ainda por cima. E agora vão ter aqui um prémio que é ver os jogos da Liga dos Campeões, cá em Portugal. E vão vê-los, porque eles não podem ir ao estádio, ainda por cima. Vai ser proibido, ou seja, ainda vão ter que ver em casa. O que podiam ver em casa também podiam ver se a Liga dos Campeões fosse num país qualquer. Pronto. Toda a gente sabe, pelo menos eu penso que ele não quis dizer isto no sentido taxativo da coisa, como é óbvio. Mas o que nós temos que perceber é como é que tu, se fosse enfermeiro, por exemplo, porque eu estou a falar porque eu também já estagiei em hospitais, eu já tinha contado isto, e sei qual é a realidade ali. Mas como é que tu, como enfermeiro, ou médico, ou auxiliar que lá trabalha, imagina, durante nomeadamente este mês do estado de emergência, etc., tiveram uma maior afluência de número de infectados, imagina trabalhar horas sobre horas, cansaço sobre cansaço, sem poderes ver a tua família. Que, pensando que não a nível emocional, se calhar é aquela faca nas costas que ninguém te pode tirar, entre aspas. Isto, dias sobre dias, e mais cansaço. E falta de dormir, provavelmente. Falta de descanso. Passado 2 ou 3 meses, houve o Primeiro-Ministro dizer que o prémio que tu vais ter é a Liga dos Campeões, em público. É um prémio para ti, que és profissional de saúde, é ver a Liga dos Campeões em Portugal. Em Lisboa. Que ainda por cima vai atrair, só para teres uma ideia, vai atrair alguns turistas, que não vão poder entrar, mas vai atrair turistas, que não sabem se estão infectados ou não. Só para teres uma ideia. Portanto, ele tem que ter. Eu acho que ele aqui foi infeliz. Ao mesmo tempo, depois, como resolveu a questão, também foi infeliz. Porque ele acabou por dizer que toda a gente percebeu que eu não estava a dizer isto, ou por outras palavras, toda a gente percebeu que eu não estava a dizer isto no sentido taxativo da coisa, no sentido lado. É assim, toda a gente percebeu, mas até porque é que eu disse? Ou porque é que eu disse daquela forma? Era tão fácil de resolver isto e dizer, peço desculpa, não era isto que eu queria transmitir, o que eu queria transmitir é que isto é uma situação vantajosa para Portugal, por exemplo, que certamente vai ter algum financiamento, porque vai, a nível desportivo, e isso vai ajudar a nossa economia, e que de facto só pôde acontecer porque os nossos profissionais de saúde tiveram um papel fundamental no controle da pandemia. Portanto, ele dizia exatamente a mesma coisa, mas de uma forma diferente. De uma forma diferente. Era tudo verdade na mesma, e os profissionais de saúde aí sim saíam valorizados, pelo menos a nível de discurso. Pelo menos a nível de discurso. Lá está, mais uma Portanto, vez. mais uma vez, nós andamos aqui com medidas para remediar as coisas. E depois, ao que parece, também já vimos notícias, não sei se é verdade ou não, mas se calhar já viste, que vai haver um prémio para os tais profissionais de saúde, que neste caso vão ser a nível, acho que é a nível hospitalar, que vão ter um prémio monetário mesmo. Não sei se é este mês, se é no próximo, tendo em conta o esforço que foi feito nos últimos meses. Mas agora eu pergunto, mais uma vez, mais uma medida para remediar a coisa. Porque, ou seja, basicamente o que estamos aqui a dizer, e atenção, eu estou aqui, nem estou a puxar a base à minha sardinha, porque eu nem vou ser um dos beneficiados desse caso. Nem vou ser eu. Vai ser outro. Vão ser outros colegas, que é... Só estão... a ideia que se transmite é que só lhes está a dar um prémio porque agora é que eles fizeram um trabalho meritório. Ou mais meritório do que é que faziam. Como tu sabes, eles já não, nomeadamente os enfermeiros, já não em manifestações já há muito tempo. Para a melhoria de condições salariais, a nível de contratos de trabalho, etc. E ainda assim, não vão ter o que querem neste momento. Ou seja, vão ter um prémio a nível monetário único. Ou seja, pelo menos do que eu li, posso estar enganado, volto a dizer. Os milhões de ouvintes, atenção, que eu espero que saibam que toda a informação que eu tenho é fidedigna. Portanto, vão ter um prémio único por algo que aconteceu agora. Ou seja, mais uma vez, o que o Governo está a dizer é: vocês merecem continuar com as condições em que estão e só vão ter um prémio porque se passou isto. É isto que estão a dizer. E depois tu vês notícias, mais uma vez, em que vamos injetar provavelmente dinheiro na TAP, continuam a haver injeções a nível dos bancos em Portugal devido aos problemas que têm havido. Pronto, e depois é óbvio, eu não percebendo nada desses casos, e digo já que não, mas é óbvio que quem ouve este tipo de notícias fica transtornado, nomeadamente, e aqui falando dos profissionais de saúde, é óbvio que ficam transtornados. Quer dizer, quando é para nós, tem que haver um Covid que é para nos darem um prémio. Para estas situações,
Só mais tarde é que se vem a dizer que houve injeções no BES, ou neste caso no Novo Banco, quando houve. Agora há coisa de um mês ou dois que até vieram à Assembleia da República dizer que nem sabiam, acho que foi a Catarina Martins, do Bloco de Esquerda, que disse que nem sabia que tinha havido uma injeção de 50 milhões, 80 milhões no Novo Banco. E, quer dizer, nós ficamos assim, quer dizer, ouvimos. Para nós é sempre todas as dificuldades, para nós, povo, é sempre todas as dificuldades e mais algumas, e há muita falta de verbas, e tem que se discutir isto e discutir aquilo para conseguirmos as nossas coisas. Para este tipo de situações, parece que já está tudo alinhado, já é muito fácil, o dinheiro vai entrar e porquê é que as pessoas ficam transtornadas? Porque não vêem resultados práticos. Não vêem resultados práticos. O profissional de saúde que lá está, neste momento, que se calhar ainda nem foi ver a família dele no hospital, que se calhar ainda nem foi ver a família dele, que se calhar é do Algarve e, por exemplo, está aqui em Coimbra, se calhar vem para estas notícias e vê, então, mas o meu dinheiro continua a ir descontado para o Estado todos os meses, já há não sei quantos anos, se calhar, e agora vou ter este prémio, mas então vai ser injetado nova tranche no novo banco, mas amanhã, quando eu for ao supermercado ou à bomba de gasolina, qual é a vantagem que eu vou ter nisso, né? Ou na conta da eletricidade, ou na conta da água, ou na conta do gás, né? Porque essas também são outras empresas que parece que ainda não estão, pelo menos do que eu tenho percebido, parece que não estão bem a perceber o que é o Covid. Porque parece que as contas continuam a chegar e cada vez mais altas, e eles não percebem que as pessoas estão sem trabalhar. Muita gente ainda. Portanto, isto anda tudo assim. E as pessoas não entendem. Por isso é que eu continuo a dizer. Muitas vezes é importante gerar a ideia nas pessoas. E eles sabem fazer isso muito bem. Atenção que nós agora tivemos aqui desculpa, Carlos, problemas técnicos do nosso moderador. Não volta a acontecer. Isto só para terminar, João, neste caso. Eles conseguem muito bem. Lá está o papel da comunicação social. É que quando tu vês uma intervenção dos nossos órgãos máximos ou das nossas figuras de chefia, eles têm sempre uma intervenção no sentido de gerar uma ideia nas pessoas. E normalmente é pouco concreto. Se fores a ver. Raramente se concretiza. Ou seja, e lá está. E tu vais a ver nas notícias. Agora, lá está, falando neste exemplo, agora há um prémio para os profissionais de saúde, agora este mês vão receber mais 30, ou 40, ou 50%, não sei. Perdão. E depois amanhã já vejo outra notícia, mais 80 milhões no novo BES, no novo banco. E as pessoas não assim, quer dizer, eu tive que andar ali, se calhar 2 ou 3 meses a trabalhar 12 horas por dia e sem dormir, e para receber aqui metade. De repente, mais uma tranche que vai para ali, e às tantas amanhã aumenta outra vez os combustíveis, percebes? E isto, as pessoas, não faz sentido na cabeça das pessoas porque não veem resultados práticos do seu esforço. É isso, basicamente é isso que acontece. E eu volto a dizer, as pessoas têm que ter noção que quando, neste caso, o caso do António Costa, naquela intervenção, quando estamos a falar na comunicação social, estamos a falar para milhões de pessoas, e eles sabem disso, e era muito mais fácil para ele, acho eu, vinha depois dar o seu corta-pato de culpa, resolvia o problema na hora, porque os profissionais de saúde nunca mais falavam nisso. Porquê? Porque havia o meia-culpa. Exatamente. Enquanto andam agora aqui com essa ideia, sim senhor, agora vão-nos dar um prémio, mas é só porque sim, só porque aconteceu aqueles 2 meses que andámos aqui a trabalhar a 12 euros ou 13 por dia. E então achas que esse prémio veio desse comentário infeliz? Eu não estou a dizer isso. Eu estou a dizer, até porque não sei se isso já estava alinhavado antes. Atenção, eu não sei se isso aconteceu. Sei que eu vi essa notícia, acho que foi a semana passada, e acho correto que o façam. Não acho é que seja o mais correto porque, mais uma vez, dá a ideia que é remediar um problema. Ou seja, só porque agora eles tiveram uma carga de trabalho exigentíssima nos hospitais, agora sim vamos dar um prémio. Quer dizer, só quando extravasaram tudo o que é condições de trabalho é que vamos atribuir um prémio. É esta ideia que passou. É esta ideia que toda a gente está a pensar. Não vale a pena estarmos aqui a escamotear. Basicamente é isto. Agora que ele foi infeliz quando disse isso, disse. Claramente, eu acho que foi claramente infeliz. E aqui não estou a puxar a brasa a nenhum partido político. Podia ser outra pessoa qualquer. Até porque nós temos casos de intervenções de muitos intervenientes políticos, muitas vezes, e pouco felizes. Agora, é óbvio que o que ele diz neste momento, nos tempos de hoje, chega muito mais facilmente a toda a gente e tem uma transmissibilidade exponencial. Porque chega ao Facebook isto, pronto, já sabes. É uma explosão. É um vírus que entra logo. Exatamente. Pronto, olha, também para terminar, vou-te só fazer uma... Até porque falámos pouco. Não, mas eu... também porque a minha questão ainda é dentro deste assunto.
Na tua opinião, em termos de evolução do vírus, também para finalizarmos o assunto, qual é que é... Eu a pensar que não íamos falar do Covid. Opa, eu também tentei não falar, mas tinha de ser. Também foram só 5 minutos. Foram só 5 minutos. Em termos de evolução, para ti, qual é que é o cenário otimista e o mais pessimista? Opa, começando pelo pior, o mais pessimista, como é óbvio, ganhar tolerância. Pode acontecer, sim, mas não, mas estou assim, a falar o processo de ganhar tolerância se não encontrarmos tipo nenhuma cura e nada disso. Não, será assim, esse? A cura. Lá está, vou começar pelo pessimismo. Okay. O pessimismo é chegar a toda a gente, infelizmente, ter problemas graves. Mas isso eu acho que não vai acontecer, sinceramente. É óbvio que nos países mais do que noutros, mas isso também tem a ver com muitas questões e não só a nível de saúde. Acho que também a nível político, económico, pronto, não vamos entrar por aí. Mas a nível otimista, que é o que eu penso, e que porque pode acontecer, e eu acho que é o que vai acontecer, vai chegar a vacina, já há várias notícias sobre isso, e provavelmente, não sei se no final do ano, mas eu acho difícil até ao final do ano isso acontecer, porque a nível mesmo de ensaios clínicos é uma coisa muito demorosa, nomeadamente a nível burocrático é muito demoroso. E achas, porque lá está, o ensaio clínico para sair a aprovação de uma vacina tem um certo período também para ver os efeitos secundários. E tem várias fases. E tem várias fases. Eu por acaso eu faço meia culpa porque sou profissional, sou farmacêutico e não tenho agora essa matéria assim muito fresca, mas quem está nomeadamente na indústria farmacêutica tem melhor ideia do que eu. Há várias fases, há ensaios clínicos, fase 1, 2, 3 e 4, mas pronto, mas isto só para as pessoas perceberem. E há legislação que obriga a que esse tipo de processo seja feito em certo período de tempo. Ou seja, é quase como eu só posso pedir um papel, mas só daqui a um mês. Digamos assim. Para teres uma ideia, uma certificação e eventualmente... Mas achas que esses prazos vão ser cumpridos ou achas não, eu acho que podem não ser cumpridos. E aí acredito que sim. Porque é uma situação de extrema necessidade. E achas que devem não ser cumpridos? Devem não ser cumpridos se a base de segurança dos próprios estudos for garantida. Portanto, garantido ou a um nível ótimo? Sim, e estejam dentro das normas europeias, portanto, sim. Isso tudo é possível de descortinar. Mas lá está, eu acho que é mais a nível burocrático que pode criar algum problema, porque lá está, é aquela questão, imagina, tu acabas o curso hoje, mas só vais ter o diploma daqui a 15 dias, ou seja, é a mesma coisa, percebes a ideia? Sim. Vais ter que ser obrigado a esperar 15 dias, por exemplo, para ter o diploma. É um pouco isto. Mas achas que a burocracia ainda é mais morosa do que propriamente os ensaios e o tempo que é necessário para ver a progressão? Não sei se volto a dizer porque já não tenho essa matéria fresca, mas é uma coisa que complica, pode complicar. Mas em todo o caso, também acho que é uma coisa que se as entidades e as pessoas tiverem bom senso, é possível que se ultrapasse, porque é uma situação de emergência. Agora, acho que a vacina, quando vier, vai começar a atenuar o problema. Não sei se vai resolver, até porque, lá está, isto é uma estirpe, e as próprias estirpes dos vírus são mutáveis, portanto isto é complicado de prever, este tipo de situações. E podemos fazer uma analogia ao vírus da gripe, ou seja, todos os anos as vacinas do vírus da gripe têm as estirpes que eles prevêem, as entidades de saúde prevêem que serão as mais prevalentes naquele ano. Daí que todos os anos tu possas apanhar a gripe na mesma porque a vacina não te previne para todas as tipos do vírus. Portanto, é um pouco isto que pode acontecer, percebes? Agora... isto depende, repare, o que as pessoas têm que perceber é que isto depende de muita coisa, mas depende de todos nós. Depende de muita coisa, mas também depende de todos nós. Ou seja, se chegar a vacina e eu tiver 1 milhão de infectados no mundo inteiro, a coisa resolve-se de uma forma. Resolve-se, entre aspas. Ou atenua-se de uma forma. Se chegar a vacina e eu tiver 100 milhões de infectados, pode-se resolver de outra forma ou não. Porque tu tens de pensar, por exemplo, tu produzes a vacina. Vamos dar um exemplo que é em Portugal. Em princípio não vai ser. Mas imagina que é em Portugal. E nós vamos produzir para o mundo inteiro. A vacina tem que ser transportada. Há empresas de transportes. Há pessoas a trabalhar nas empresas de transportes. E se as empresas de transportes tiverem os infectados? Tiverem as pessoas todas infectadas? Num cenário pessimista. Lá está. Cá estamos. Portanto, como é que a vacina lá chega? Portanto, na vez de chegar agora vai ter que chegar daqui a 14 dias. Ou 15, ou 30. Portanto, isto vai complicar e até lá mais pessoas vão se infectar. Portanto, tudo depende disto. Mas depende de nós. É isto que as pessoas têm que entender. Estas pequenas medidas de etiqueta, a longo prazo, como tu falaste há pouco, vão fazer a diferença. Porque o que as pessoas têm que perceber, e eu há dias tive uma conversa com a minha família, e eu disse-lhes, isto só há duas maneiras de resolver as coisas. Só resolver isto. Resolver entre aspas. Não estou a dizer que vai acabar o vírus na humanidade. Não sei, e é difícil que isso aconteça, mas a imunidade é possível adquirir na população.
Quanto mais não seja imunidade coletiva, por teres estado em contato com o vírus e ganhaste imunidade, ou então através da vacina. Mas só há duas maneiras de resolver isto entre aspas. Uma é péssima, a outra é ótima, que é a vacina, que vai ajudar a atenuar, e a outra é péssima, sabes o que é? É, infelizmente, tu começares a ter um mundo de infectados que extravase a capacidade de resposta do Serviço Nacional de Saúde. Achas que aí é o ponto de ruptura? E isso é o ponto de ruptura. Foi o que aconteceu em Itália. Tu ouviste casos e vídeos de pessoas a falar disso, de médicos, que tiveram de decidir entre quem usava o ventilador e quem não usava. E agora diz-me se... Por isso é que eu digo, toda a gente devia meter a mão na consciência sobre estes casos. Porquê? Porque pode ser connosco. É que as pessoas custam. Eu volto a dizer, eu quando falo sobre o assunto, eu tento sempre pôr do lado da pessoa com quem eu estou a falar. Eu nem quero pensar, se fosse eu a ter 2 doentes à minha frente e eu só ter um ventilador e ambos a precisarem, e eu ter que escolher um. Quem é que moralmente tem a capacidade e o poder de decidir quem é que vive e quem morre? Porque é isto que estamos a falar, infelizmente. Neste ponto de ruptura. Atenção, neste ponto de ruptura. Que é quando se extravasa a capacidade de resposta. É a mesma coisa que tu chegares ao hospital da Universidade de Coimbra, tinha, na altura que eu lá estagiei, tinha 1500 camas, e tu tens 2000 doentes para lá entrar. Como é que tu dás resposta? Não dás. Dás resposta a 1500 e os outros... Logo se vê. Percebes? Esta também é uma das soluções, infelizmente. Também é uma das soluções. Porque aí, infelizmente, muita gente acaba por não ter condições para se tratar. E por outro lado, é possível que os governos possam tomar medidas mais ríspidas para poder controlar. Mas podemos já não ir a tempo. Que as pessoas têm que perceber isto. A taxa de infecção, de mortalidade, peço desculpa, é baixa da doença. Não é bom, é sempre mau, claro, porque morrem pessoas. O número de infectados em relação à população mundial não é grande, mas pode vir a ser. Porquê? Porque nenhum de nós tem imunidade. É isto que as pessoas têm que perceber. É que este vírus não teve em contato com o humano nunca. Ou seja, este tipo de vírus, o SARS-CoV-2. É isto que as pessoas têm que entender. Portanto, termos pessimistas, somos todos infectados. Em termos otimistas, chega a vacina e vamos atenuando até ganharmos imunidade aos poucos. E termos uma situação mais ou menos controlada com a gripe, em que já está regulamentada a vacina no Serviço Nacional de Saúde, portanto, no Plano Nacional de Vacinação. Ou não, até porque tu podes adquirir a vacina nas farmácias também, por exemplo. Então, até teres uma situação assim, mas vai demorar o seu tempo. Claramente vai demorar o seu tempo, não é de um pescar de olhos, até porque, infelizmente, depois vão entrar aqui outras questões, só para terminar, outras questões, nomeadamente, penso eu que vão, e não deviam, que é em termos políticos e económicos, porque tu sabes tão bem quanto eu que nem todos os países têm a mesma capacidade financeira para adquirir os próprios produtos. Depois vamos ter que negociar e vamos ter que ver com os laboratórios que preço é que vamos pôr a isto. E Portugal pode comprar a um preço, mas se calhar os Estados Unidos podem comprar a outro. E se calhar eu posso comprar a um preço, mas tu podes comprar a outro. Ou se calhar quem é que vai pagar isto para as pessoas? É o Estado que vai pagar 10 milhões de vacinas? E de onde é que vem o dinheiro para isso? E a quanto é que vêm as vacinas? Do próprio laboratório. Porque o laboratório pode estar sediado em Angola, como pode estar na Alemanha ou na América. E a capacidade financeira é outra e os custos de produção são outros. Portanto, há muita coisa aqui que ainda está no limbo. E eu não queria que isso entrasse aqui na discussão em relação à parte de para onde é que vai a vacina. Não sei se estás a perceber o que é que eu estou a dizer. Sim. Tu vais ter que produzir a vacina. Mas para onde é que vão as primeiras? Pois isso vai para ser quem uma guerra. é que vão as primeiras? Vai ser uma guerra. Lá está. Lá está. Por isso é que eu digo, isto não pode ser uma guerra. E então, para evitar que esta guerra prejudique ainda mais, esta possível guerra que possa existir, sim. Guerra na aquisição e na utilização do produto, que vai haver, certamente vai haver, o que é que nós podemos fazer? É nós próprios proteger-nos naquilo que vamos podendo fazer no dia-a-dia. Que é para minimizar o impacto que vai ter na altura em que a vacina começar a ser produzida. É a única forma que nós temos. E aí, meus caros amigos, 3 milhões e meio de ouvintes que estão neste momento no podcast, depende de vocês todos também. Tens mais alguma coisa a dizer? Uma última ressalva? Eu falei muito pouco. Eu hoje, por acaso, vinha mal preparado. Foram apenas 5 minutos de comentário. Não tenho muito mais a dizer. Só falámos sobre isto. Eu pensava totalmente que íamos falar sobre outras coisas que não é que estou a brincar. Já sabíamos que ia falar sobre isto. Não, podíamos falar tudo. Mas é o tema do momento. Exatamente. E ainda por cima, na minha área, eu falo disto, infelizmente, todos os dias.
Opa, é assim, é aquela questão, não há aqui, já não há segredos, entre aspas. Há muita coisa que vamos descobrindo, até porque a infecção é nova, mas estejam à vontade, porque em Portugal, se há coisa que podem ter confiança nos profissionais de saúde, e eu não estou aqui a falar apenas no meu caso, de farmácias comunitárias, estou a falar em hospitais, porque eu sei a realidade hospitalar, e sei que as pessoas que lá estão, há exceções à regra, há maus profissionais de todo lado, sabemos que os atendimentos muitas vezes não são, a nível comunicacional, aqueles que toda a gente deseja, mas em termos de competência geral dos nossos profissionais é excelente. E eu sei que é, porque eu estive lá. E podem ter a certeza que nós só conseguimos atenuar isto porque nós temos, de facto, grandes profissionais de saúde. Porque se fosse pela forma como o sistema está montado para responder a este tipo de situações, não nos safávamos. Não nos safávamos. Okay, então porque nós não temos meios, nem condições, para poder responder a isto de forma organizada, de forma regulamentada. Não temos. Não estamos organizados Ou seja, dessa forma. aqui o mérito Há muita coisa a regulamentar, há muita coisa a corrigir no próprio sistema em si. E por isso cada vez mais faz parte e é importante a atitude da população. É cada um fazer a sua cota à parte. Não custa nada. É pensarem não só em vocês, mas pensarem no próximo. A ideia é essa. Porque, volto a dizer, vocês podem não estar infectados, mas podem não ter sintomas e podem estar infectados e podem infectar um familiar vosso ou alguém que seja importante para vós e essa pessoa de facto sofrer. E eu acho que ninguém quer fazer ninguém sofrer. Nem ficar com esse peso na consciência. Pronto, e com esta terminamos. Sim, senhor. Espero que tenham gostado. Fábio, muito obrigado. Eu adorei, pá, sobretudo porque falei pouco. Foi de facto foi ótimo, acho que foi espetacular. Pronto, pessoal, fiquem bem, estejam atentos porque se calhar vai haver um rebranding do nome, que este nome não sei se vai pegar. E pronto, e é isso. Por hoje está tudo. Estejam à vontade para ouvir os nossos 3 milhões de ouvintes, para ouvir os outros podcasts que já tenho na internet, no Spotify e em outros sítios quaisquer que não faço ideia onde, porque eu utilizo um programa que os distribui. Por isso é uma questão de procurar. Estejam à vontade. Um abraço, um beijinho e forte estejam abraço atentos. E protejam-se. É isso mesmo.